Olá, tudo bem com você? Eu sou o Rogério Macedo e esse é o Como Passei, o podcast dos aprovados. Aqui, eu, o Michael e o Anderson, a gente bate um papo com os concurseiros e concursados aprovados em concursos por todo o país para você conhecer um pouquinho da história, a trajetória, os perrengues que esse pessoal passa e também as técnicas que eles usaram aí para conseguir a aprovação. Antes de começar aqui, aliás, começando já, eu vou pedir para você que chegou aqui agora no canal e está procurando conteúdo sobre concurso público, chegou aqui, se está gostando do conteúdo, aproveita, segue a gente aí, aqui no canal, na verdade, você vai se inscrever, vai poder curtir e compartilha também com o pessoal que você achar que vai gostar desse tipo de conteúdo, tá bom? Como eu disse aqui, você vai ouvir de tudo e mais um pouco sobre concurso público, tem muita coisa legal, muita história bacana, e se você gosta de ouvir o podcast em áudio, a gente está no Spotify, a gente está no Deezer, tá no Google, na Amazon, em todas as plataformas, as principais plataformas de streaming, você encontra a gente por lá, tá bom? Outra coisa importante se você conhece alguém aí que está chegando nesse mundo dos concursos, principalmente você que está com a gente aí, valeu mesmo pela força, aproveita, joga esse material, aproveita e compartilha esse material com ele, de repente é mais um que a gente consegue trazer aqui para a comunidade, tá bom? Vou passar para o Michael agora, que vai apresentar o nosso convidado de hoje. Antes, vou dizer aqui para você que está procurando a área bancária, que tem interesse em prestar concurso para a Caixa Econômica e Banco do Brasil, esse episódio é para você, viu? Fala aí, Michael. Aliás, eu diria que esse episódio é até mesmo para você que está prestando tribunais, porque o entrevistado de hoje colecionou aprovações. E eu posso garantir para vocês que a história dele vai surpreender, porque ele é um pouco diferente de todos os outros entrevistados que chegaram até aqui, diferente pela história dele. Ele tem um fato muito inusitado, né? Vou apresentar para vocês nosso entrevistado de hoje, Fábio Guzzi. Tenho certeza que vocês vão adorar. Fala aí, Fábio, tudo bem com você? Tudo bem, obrigado pelo convite. Tá certo, Fábio. Hoje aqui nós vamos aqui falar um pouco aí como foi a sua experiência no mundo dos concursos, que eu tenho certeza que foi algo muito diferente. Porque você tem uma curiosidade, que eu já vou começar o vídeo falando dessa curiosidade para o pessoal reconhecer que para você deve ter sido um pouco mais difícil que para muita gente, porque você começou do zero e estudar para concurso público a partir dos 50 anos de idade, né? Exatamente. Você não tinha experiência nenhuma em concurso público, com 50 anos de idade, e você resolveu comprar uma apostila lá e estudar para concurso. Na verdade foi um pouquinho mais complexo. Só dando um recuo rápido, eu sou engenheiro químico, trabalhei 17 anos na indústria química. Depois que esse ramo se tornou mais difícil, né, pela mudança da saída das indústrias da região aqui de São Paulo, eu me aventurei em 2 negócios próprios. Um deles foi um desastre, então eu pensei, não, vamos procurar alguma coisa mais segura, mais tranquila, e aí se abriu a porta do concurso dos concursos públicos. E esse desastre que você está falando, você faliu, foi isso? É quase. Vamos dizer assim, tive que vender um apartamento que eu tinha para me recapitalizar e poder ter a tranquilidade de passar um período estudando sem entrada de dinheiro, né? Entendi. Isso é então vamos importante. recapitular. Você foi da iniciativa privada, carteira assinada como trabalhador comum. Isso. Aí você foi, né, saiu da iniciativa privada porque o segmento que você trabalhava teve uma queda brusca aqui de coisas em São Paulo. Saída das empresas, E né? você, então, acabou se tornando um desempregado, mas com o dinheiro que você tinha juntado ali, as reservas horas, você montou seu negócio. Exatamente. E aí seu negócio não deu certo. Um mais ou menos e o outro foi o segundo foi um desastre. Um desastre. E aí você, então, com 50 anos de idade, falou, vou fazer o quê? Então, porque aí você chega à seguinte conclusão. Eu falei, opa, eu errei. Vou vender meu apartamento, vou me capitalizar, porque eu sabia que estudar para concurso você fica um tempo sem entrada de dinheiro. Eu pensei, bom, eu não posso cometer um erro, não vou montar outro negócio. O mais seguro é o concurso público. Ok, vendo meu apartamento, me capitalizo e aí vou enfrentar. E a primeira dificuldade que eu tive, já posso entrar no Pode, assunto? claro. A primeira dificuldade é que eu vinha da área de ciências exatas. Então, e eu estava focado nesse primeiro momento, além de concurso da Receita Federal, mas eu tinha um objetivo no Tribunal de Justiça. Por quê? O Tribunal de Justiça de São Paulo chama bastante gente. Eu vou explicar depois o que aconteceu comigo. E para uma pessoa que vem da área de ciências exatas, matemática, física, química, começar a estudar a parte de direito, tem uma certa dificuldade. Então, o que eu fiz inicialmente? Eu pensei, não tinha base nenhuma, eu vou procurar
Pode falar nome de empresa ou não? Opa, pode falar, fica pode à sim. vontade. Falei, bom, então eu falei, o que eu tenho que fazer inicialmente? Ok, tem uma empresa, chama Central de Concurso, que prepara você para os concursos em geral. Fui lá, me inscrevi, fiz o concurso. Nessa empresa, nesses 8 meses mais ou menos, eu tive uma base geral. Mas eu logo percebi que não era suficiente. Era, na verdade, uma base. Você não enfrenta um concurso do Tribunal de Justiça, da Receita, só fazendo aquele beabá, aquele início. Então, a partir daí, eu comecei a procurar cursos específicos de direito civil, direito tributário, direito administrativo, cursos em cursinhos especializados para poder enfrentar os primeiros concursos. Vou te interrompendo, aproveitar aí. A gente sempre pergunta aqui quando é que deu o botão do start para concurso público. Você acabou de falar pra gente aí. E que ano? Quando foi isso mais ou menos, Fábio? Isso foi... Eu falei em 2001, vendi o apartamento em 2002, mais ou menos. Eu tinha 50 anos. Ah, legal. Então não é tanto tempo assim não, né? Exatamente. Não, tá conservado, ó, porque ele tinha 50 anos em 2002. Exatamente. Tá aí. Mas e aí, Michael? E aí, vamos aqui estruturar a sua linha aqui. Então, você inicialmente focou no concurso... Não ficou muito claro para mim. Você inicialmente focou no concurso do Tribunal de Justiça ou da Receita Federal? Não. Inicialmente, o curso que eu fiz na Central de Concurso e os outros cursos, basicamente eram da Receita Federal. Mas o concurso da Receita... já naquela época já começava a ser um pouquinho mais espaçado. E o do Tribunal de Justiça, lembra, saía bastante. Então ficava mais ou menos os dois. E eu aproveitei a primeira oportunidade e fiz o concurso do Tribunal de Justiça. E aí o concurso do Tribunal de Justiça você chegou a passar? Tribunal de Justiça aconteceu o seguinte. Eles classificaram naquela época 6 mil pessoas, classificaram. Eu fiquei em 1361, eu lembro bem como se fosse. Eles chamaram os primeiros 300 e tantos, então havia cerca de 1000 na minha frente. Eu continuei estudando normalmente os outros concursos. Chegou uma época que eles me chamaram, mas aí eu estava focado ainda em outros concursos, então eu não fui. E qual cargo que era? Era escrevente judiciário. Escrevente judiciário. E o interessante é que, muito tempo depois, quando o Tribunal de Justiça já havia corrido a lista toda, eles voltaram para o começo para chamar aqueles que não haviam ido. Ou seja, eu fui chamado 2 vezes no mesmo concurso. Isso aí acontece. Hoje é muito mais comum, mas naquela época foi uma novidade, né? Porque chamou todo mundo. E teve pessoas que não assumiram como você. E aí eles fizeram uma segunda chamada, porque precisavam de pessoas, não tinha outro concurso ainda fechado. Então, não vai que alguém queira assumir desse concurso que está com validade ainda, porque chamaram todo mundo antes de acabar a validade do concurso. Mas, salvo engano, Fábio, se a memória não me afetou de alguma maneira, eu digo isso, viu? Porque eu não conheci o Fábio aqui no nosso podcast. O Fábio, por coincidências da vida aqui, eu conheci na minha preparação para concurso público. Conheci na biblioteca na época. Na época que eu estudava para concurso, eu também, a gente se cruzou algumas vezes, várias vezes, melhor dizendo. Mas eu lembro de alguma coisa você ter passado por saúde de justiça também. Então, aí ocorreu o seguinte. Eu tinha sido aprovado no Tribunal de Justiça, mas estava ainda focado na Receita, eu pensei também no Tribunal no TRF. E aí surgiu o concurso de oficial de justiça. Esse concurso de oficial de justiça não é sempre que acontece, é bem raro. E aí aconteceu um fato interessante. Eu peguei o edital, aliás, uma dica, hein? Todo concurseiro tem que ficar focado em edital. Saiu o edital sei lá, de qualquer coisa, vamos ver se eu me encaixo. Quando eu peguei o edital de oficial de justiça, eu observei o seguinte: era basicamente o mesmo edital do Tribunal de Justiça, porém mais estendida a matéria. Então, por exemplo, direito administrativo era tudo do Tribunal de Justiça, mais uma parte. Direito constitucional,
a mesma coisa e mais uma parte. Era só estendida. Aí eu pensei... Só um minuto, Fábio. Só para situar quem está assistindo o podcast e talvez não esteja acostumado com o concurso público. Quando você fala Tribunal de Justiça, você está falando do cargo de escrevente. Isso. Porque o Tribunal de Justiça ele é um só, pessoal. E aí dentro tem vários cargos. Tem o de juiz, o de oficial de justiça, o de escrevente. Então a gente está falando do mesmo tribunal. Tribunal de Justiça de São Paulo. E inicialmente o Fábio foi aprovado para escrevente. Isso. E depois abriu para o cargo de oficial de justiça. Já é um outro concurso. Mas também do Tribunal de Justiça. Também no Tribunal de Justiça. Então eu vi que era basicamente o mesmo edital, só que estendido. Aí eu pensei, bom, se eu passei no Tribunal de Justiça para escrevente, eu vou testar aqui. Eram 400 vagas, eu fiquei entre os 200, eu fiquei um pouco abaixo da metade. Eram 400 aprovados, eu estava em 196 por aí. Ficou bem, então. Ficou bem. E aí tem um outro detalhe. No caso de oficial de justiça, demorou para chamar. E quando finalmente chegou a minha vez, eu já tinha passado no primeiro concurso bancário, que foi Nossa Caixa. Então eu entrei em 2008 na Nossa Caixa, fiquei até a Nossa Caixa... Virou o Banco do Brasil. Mas você depois, passou também em outro banco, passou na Caixa Econômica Federal, né? Passou, mas você assumiu Nossa Caixa. Eu assumi... Vou contar aqui? Não, não precisa contar os detalhes da Caixa Econômica. São mesmo sim, a ordem exato. cronológica das suas aprovações. Eu entrei também na Caixa Econômica Federal, fiquei um pouco tempo lá. Depois, o próximo concurso, quando eu saí da Caixa Econômica Federal, 1 ano e 8 meses depois, abriu o concurso da Nossa Caixa. Antigamente era a Nossa Caixa aqui em São Paulo. Né? Nossa Caixa. Não existe mais. Não existe mais. E eu fiquei na Nossa Caixa até o Banco do Brasil, o Banco do Brasil encampou. Sim. E a partir daí fiquei... Aí, quando eu já estava no Banco do Brasil, aí eu fui chamado para oficial de justiça. E muita gente disse, mas por que você não foi e tal? Eu fui um desses, na época. Na época eu fui um desses. Mas eu gostava tanto. Olha, a minha passagem no Banco do Brasil foi realmente muito boa. E eu pensei, oficial de justiça é um cargo excelente, viu? Na época, eu acho que a remuneração era 8 mil. Naquela época. É um cargo excelente, mas eu gostava muito do trabalho no banco e eu nunca gostei muito de trabalho de rua. Então eu pensei, não, vou deixar isso para lá e continuei no banco. Porque também, né, Fábio, a gente precisa respeitar a cronologia das coisas. Quando você prestou o concurso para oficial de justiça, você não tinha um banco nas suas mãos. Por isso que esse concurso foi interessante no primeiro momento. Porque quem está assistindo o podcast fala, mas se ele não queria trabalhar na rua, por que ele fez o concurso público? Porque ele foi um estrategista. Lógico. Se você parar para analisar, você prestou concurso para quê? Para escrevente. E abriu um concurso logo depois com a matéria idêntica praticamente. Exato. E o concurseiro que assiste o nosso canal já sabe que a gente sempre orienta. Você tem que fazer realmente mais de uma prova, mas não fica se aventurando em provas que as matérias são muito diferentes uma da outra, porque não dá tempo de estudar. Não dá tempo. E aí, o que aconteceu? O Fábio Guzzi aqui passou para escrevente do Tribunal de Justiça, depois abriu para quê? O pessoal de Justiça, que era idêntico, numa fase que você não tinha nada nas mãos. Então, se chamasse o pessoal de Justiça primeiro, você teria ido. Mas quando chamou, foi que você optou por estar no banco porque você se adaptou bem ao banco. Exato. Isso foi muito bom. Porque muitas vezes a gente fica apegado a algumas circunstâncias que não são as circunstâncias que nos vão fazer felizes. Por quê? Eu me recordo muito bem que nessa época que você foi chamado para a justiça, né, como eu disse aqui no podcast, eu conheço o Fábio há alguns anos, a gente se conheceu dentro de uma biblioteca estudando para concurso, a gente tem uma identidade de propósitos, né? E na época, quando chamaram você... Vocês sofreram juntos, né? Sofremos juntos, literalmente. Exato, literalmente. Né? E aí, quando chamaram você na época para ser oficial de justiça, eu lembro que eu tomei suas dores e fiquei indignado. Falei, nossa, mas você vai preferir continuar no banco, que é um regime de CLT, é empregado público, e vai deixar de ficar no Tribunal de Justiça. Num regime de trabalho
que pelo que os colegas que eram oficiais de justiça contavam, era uma questão assim, não estou falando que o oficial de justiça não trabalha, gente, pelo amor de Deus, mas o fato de você trabalhar na rua, você não tem flexibilidade, você tem uma flexibilidade, você não tem um ambiente ali, aquela presença do chefe te olhando, você faz os seus horários, e tinha uma situação de você ter a sua remuneração mais uma ajuda de custo para você cumprir os mandados na rua. E aí, que essa ajuda de custo, as pessoas consideravam como se fosse salário também, porque a ajuda de custo é para isso. E aí você montava um itinerário que os endereços eram próximos um do outro, então você gastava não tanto assim locomoção. Aí eu enxergava todo esse panorama pessoal de justiça, eu não conseguia entender exatamente como que você ia continuar no banco. Só que aí eu queimei a língua. Por quê? Porque o meu contato com o Fábio permaneceu desde então. E aí eu percebi que ele foi muito feliz no banco. Se tem uma pessoa que foi feliz sendo um bancário, foi ele. Às vezes eu encontro gente aí falando do banco, falando mal do banco, mas o Fábio foi feliz no banco. Ele se identificou com aquilo. Então foi uma decisão acertada. Eu tenho certeza. Eu queimei minha língua, porque ele foi muito mais feliz no banco, eu acho que mais feliz do que ele teria sido pessoal de justiça. Mas serviu pela experiência das aprovações e as preparações. Cada aprovação, tenho certeza que te trouxe uma experiência diferente, né? No Banco do Brasil foi muito prazeroso, porque eu cumpri várias funções e uma que eu fiquei muito tempo era na parte de cálculo judicial. Como eu tenho formação em engenharia, eu tinha mais facilidade. Você gosta de exatas ainda? Eu tinha mais facilidade de rodar os programas, de verificar essas coisas todas. E muitos colegas não têm essa flexibilidade, vinham de outras áreas tal. Então eu ajudava muito o pessoal e tinha assim uma moral bastante alta tal. E, inclusive eu sempre falei essa história. Um dos meus grandes orgulhos no banco foi uma gerente que eu tive lá, porque a gente preparava os cálculos tudo e ela teoricamente deveria conferir tudo e assinar. Eu entregava, ela batia o carimbo, assinava e mandava para frente. Eu um dia perguntei, mas como é que você revisa tão rápido, né? Porque são muitos. Ela falou assim, não, mas o seu é o carimbo e já mando. Quer dizer, né? Com moral, né? É, uma moral. Então, realmente foi muito bom. Mas eu queria falar uma coisinha da parte financeira. Posso? Pode. Claro. Opa. Pode, claro. Quem manda aqui é você. O concurseiro, a pessoa que está entrando no concurso, principalmente se ela não tem uma reserva financeira, porque você sabe, concurso não é uma coisa que você diz, eu começo a estudar hoje, daqui a 3 meses eu estou ali naquele concurso, tá? A pessoa tem que ficar preocupado, tem que se preocupar com certas coisas que podem acontecer. Por exemplo, eu não passei num concurso da Receita Federal. Eu prestei 2. Eu não tinha noção ainda, prestei mais um. Por que eu não passei nesse concurso? Eu tinha estudado toda a matéria, mas a gente estava naquela época em que a auditoria do INSS ia se juntar com a auditoria da Receita Federal. Depois não sei se deu certo ou não. O que eu sei é que quando saiu o edital, estava lá, direito previdenciário. Porra, e quem? Não tinha a menor ideia do que era direito previdenciário. Eles simplesmente puseram, vai juntar o INSS, a auditoria do INSS com a auditoria da Receita. Depois não sei se deu certo isso. Então, direito previdenciário. Ora, não dava tempo de estudar direito previdenciário naquela época. Então, eu mal consegui fazer um número mínimo de pontos e não consegui, porque não deu, não havia tempo. Foi uma matéria que entrou em cima. Então, o concurseiro tem que levar essa coisa em consideração. A possibilidade de uma surpresa não muito agradável. Outra coisa que eu também... Eu estou falando muito? Não, pode. Você está aqui para falar mesmo. Você está aqui para isso. Outra coisa também que é importante, o concurseiro geralmente não consegue fazer uma certa reserva. Ele tem que administrar muito bem o dinheiro. E isso daí se reflete no material que ele compra. Sim. Ele tem que prestar muita atenção no que ele está comprando e na atualidade do que ele está comprando. Eu me lembro que uma das minhas... Eu ganhei de um amigo uma apostila de direito constitucional, bem assim, né? Tá aí, eu usei faz bastante tempo. Foi o meu irmão que usou, que deu para eu peguei aquilo e comecei a estudar. E num simulado que eu fui fazer, eu me lembro que se fosse hoje,
caiu uma pergunta em que se perguntava qual a entidade responsável pela resposta a cartas rogatórias. Carta rogatória é um instrumento jurídico que a justiça de um país envia para a justiça de outro, via diplomática, geralmente, para solicitar alguma coisa. Aí eu coloquei lá, Supremo Tribunal Federal. Tranquilo, tinha estudado, vi na apostila, saiu o resultado, está errado, era o Superior Tribunal de Justiça. Fui reclamar o gabarito. Falei assim, não, era, de fato era o Supremo Tribunal Federal, mas agora é o Superior Tribunal de Justiça, já faz não sei quanto tempo. Quer dizer, você estuda um material desatualizado para economizar um dinheiro, então esse é um problema. Às vezes uma questão que faz diferença. Né? Exato. Material que você pode usar, por exemplo, na área jurídica, que tem também questão, você pode usar material antigo de matemática financeira, estatística, a probabilidade, porque isso não muda. Mas quem está focado principalmente na área jurídica tem que ter material atualizado. E isso tem um certo custo, né? Então a pessoa tem que estar preocupado com isso aí. Tem que ter a sua reserva e pensar nisso. Tem que ter a sua reserva. Não é para ficar comprando um monte de livro que depois não vai conseguir ler, mas aquilo que comprar... Perfeito. Perfeita colocação. Vamos aqui, eu vou voltar só um pouquinho. Sim. Porque tem um ponto que é muito importante. Eu tenho certeza que tem gente que está assistindo essa nossa entrevista aqui, Fábio, e deve estar se falando assim, poxa, mas ele começou a partir dos 50, mas ele já estava formado em engenharia, ele entendia de matemática, né? Eu mal terminei o ensino médio, talvez eu não tenha o mesmo desempenho que ele. E aí nós vamos falar então de algumas das dificuldades que você teve. Porque eu tenho certeza que apesar de você ter o superior completo, o que não é algo isolado hoje no Brasil, o Brasil hoje cada vez mais produz bacharéis de alguma coisa, né? Mas o fato de você ter uma formação superior não te colocou lá como o nome no diário oficial da noite pro dia. Isso não foi. Você deve ter tido as suas dificuldades. Você citou uma delas aqui, que foi na área jurídica. Você foi prestar concurso para escrevente, inicialmente, depois para oficial de justiça. A parte da matemática você sentiu mais habilidade, mas você tinha a parte jurídica que para você era uma novidade, é uma dificuldade. Assim como o bacharel em direito, quando tenta prestar um concurso desse, ele tem um pouco mais de facilidade na área jurídica, mas na matemática ele não sabe nem por onde começar o enunciado. Então nós temos algumas dificuldades naturais. E essas dificuldades, normalmente, elas são diametralmente opostas à nossa formação. Então o fato de você ser engenheiro não te garantiu aprovação nenhuma, porque você teve algumas dificuldades. Você consegue lembrar das suas ali 2, 3 principais dificuldades que você teve durante a sua preparação? Olha, eu vou tentar lembrar enquanto eu estou falando. Mas sabe o que acontece? Por exemplo, quando eu entrei na nossa caixa, né, eu fui o 17º colocado no concurso. Então acontece o seguinte, o banco ele aprovou um determinado número e ele chamava por ordem para escolher. Os últimos vão para as agências trabalhar com o público, que é muito penoso. Eu estava o 17º, eu pude escolher. Então eu cheguei lá, lembro como se fosse hoje, o rapaz perguntou, qual a sua formação? Eu falei, sou engenheiro químico. Aí ele falou assim, engenheiro químico? Olha, para engenharia química o banco não tem nada, mas tem um departamento de engenharia e infraestrutura que mexe com projetos, parte elétrica, tem processos que vão e voltam, tal, controle. Você não quer ir para esse lugar? Eu falei, lógico. Aí eu fui lá e me dei bem. E aí não houve dificuldade, aconteceu uma facilidade. Eu fui trabalhar na área de arquitetura, vendo os processos de arquitetura. A chefe da arquitetura, da pessoa, era uma arquiteta chamada Jussara. Pessoa sensacional, magnífica, um ser humano assim notável. Ela só tinha um problema. Era tremendamente bagunçada. E havia uma quantidade enorme de coisas, de processo a circular, olhar, ver como é que está, ver se tinha assinatura, na mão de quem estava. E eu fui absorvendo isso e fui dando conta, e aí ela ficou muito contente com o meu trabalho. A parte que eu considero realmente ruim foi justamente no finalzinho, porque eu me aposentei há pouco tempo.
logo depois que acabou a pandemia, aí eles distribuíram as pessoas e eu acabei indo para uma agência. A agência, pessoal, falando sinceramente, a agência no caso do banco, a agência é você lidar com o povo. Quando você trabalha no banco em atividade meio, ou seja, não diretamente lidando com o público, o que acontece? O seu desempenho depende basicamente de você. É você que vai produzir, apresentar a produção, ajudar os colegas, ser ajudado por ele, e é daí que sai a sua aprovação. Quando você está na agência, a sua eficiência depende daquilo que você conseguir vender. Sim. E aí é um problema. E essa foi a dificuldade que eu tive no final, agora, pouco antes de me aposentar. Por quê? Você tem que no banco, você tem que vender, ok? Só que quem é que hoje em dia precisa ir ao banco para comprar alguma coisa ou fazer um investimento? Você faz tudo no computador, no celular, na própria caixa eletrônica. Então, aquele cidadão que passa a porta giratória para ir conversar com você lá em cima, ele está indo para resolver um problema. Ele não está indo lá para dizer o que você tem para me vender. Verdade. Ele tem um problema para resolver. Então você tem que rapidamente resolver o problema dele e antes que ele se levante e vá embora, tem que tentar vender alguma coisa para ele. Então aí eu penei. A minha grande dificuldade foi nesse final, em que eu percebi que você lidar com o público é um negócio diferente. Agora, as atividades meio do banco onde eu trabalhei, nossa, uma beleza. Tranquilo. Eu trabalhei em cálculo, trabalhei em resposta a ofício, respondi muitos ofícios de juízes e realmente foi uma época muito prazerosa. Ô, Fábio, opa, não, só para não esquecer, e durante a sua preparação, você contou pra gente aqui que você foi na central de concursos e tal, e aí você, só quero retomar que você falou aí que você percebeu que aquele material ali não seria o suficiente, seria o arroz com feijão, que você precisava algo mais. E onde é que você encontrou esse algo mais, assim? Quando eu percebi que precisava? Sim. É que logo após esses primeiros meses da central de concurso, até então eu tinha ideia de Tribunal de Justiça, mas lá era a Receita Federal. Logo após que estava terminando esse período na Central de Justiça, abri um concurso da Receita. Aí eu falei, opa, beleza, né? Estou terminando aqui, vou lá. E quando eu fui fazer o concurso lá, eu percebi que a coisa era mais profunda. Eu percebi pelas questões, pelo nível. Eu tinha feito alguns simulados, é verdade, mas eu percebi pelo nível naquele momento que eu não estava preparado. Eu já sabia do que se tratava, mas não a ponto de cravar as questões, as alternativas certas. Ok, foi a primeira experiência. E essa foi mesmo antes do oficial do Tribunal de Justiça. A partir daí eu comecei a procurar professores que faziam cursos específicos. Professor só de direito tributário, você pagava o curso. Professor de direito administrativo, você pagava só aquele curso, pegava material novo. Ah, você foi procurar disciplina por disciplina ali, que você precisava. Por disciplina. Menos a parte de matemática, essas coisas não. Mas a parte jurídica, eu fui procurando aqueles professores bem cotados. E aí também, novamente, a importância de você ter uma reserva, porque esses cursos não são baratos. Isso que eu ia falar, né? Não é barato. E nesse caso, a gente está falando de uma outra época e, junto disso, de um outro concurso. A gente está falando nesse momento de concurso da Receita Federal. Hoje talvez seja o cargo mais disputado do Brasil, junto com algumas outras carreiras. Da mesma forma que é um dos concursos mais disputados do Brasil, sim, a exigência da prova é proporcionalmente no mesmo patamar. Então, quem se prepara para a Receita Federal, a gente sabe que precisa ter um empenho maior
do que quem está se preparando para outras carreiras. E eu não estou falando que uma carreira é melhor do que a outra, não é nada disso. Eu estou só jogando a realidade numérica, né? Hoje um concurso da Receita Federal é muito mais disputado do que um cargo, por exemplo, de auxiliar administrativo de uma prefeitura de uma cidade de 30 mil habitantes. E isso vai exigir do candidato empenhos diferentes, muitas vezes investimentos diferentes. Isso não tem jeito. E além disso, nós estamos falando de uma época que o online não é o que é hoje. Então você efetivamente você precisava comprar material físico, você precisava assistir aula física. Hoje não tem jeito, não vou fazer propaganda para ninguém aqui, mas hoje você paga uma assinatura aí, você tem tudo no computador que você precisou garimpar. Verdade. Na época, garimpar de porta em porta, como vamos chamar assim, de espaço em espaço, locais em locais, matérias específicas que eram as matérias jurídicas. E vamos falar disso agora. Sobre suas dificuldades. Você falou das suas dificuldades do banco. Agora vamos falar das suas dificuldades estudando para concurso. Por quê? Você teve uma formação na área de exatas. A gente sabe disso. E aí, então, a gente sabe também, imagina, deduz que a parte de concurso que tinha a matéria de exatas ali, exatas você tinha um pouco mais facilidade para aprender. Mas as outras disciplinas, onde você sentiu que você teve mais dificuldade, assim? E como você soube lidar com essa dificuldade? Olha, sinceramente, não achei dificuldade. O problema é que eu adotei um método de estudo que eu percebi depois de um certo tempo que não era o ideal. Isso comparando com outros colegas, como o Ricardo, por exemplo. Só para você ter uma ideia, nós tínhamos um colega, o Ricardo, que ele tinha uma planilha. Ele estudava com a gente na San Fran também. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. E ele dividia aquilo lá em quadradinhos de 2 horas e ele punha, por exemplo, segunda-feira, 2 horas, direito administrativo. As próximas 2 horas, direito tributário. As próximas 2 horas, direito constitucional. E ele ia fazendo assim e ele, então, rodando as matérias. Esse, hoje, me parece ser um método muito bom. Eu não fazia isso. Eu pegava uma matéria e ia de cabo a rabo, executava direito administrativo, ia direto toda a teoria, depois pegava os exercícios. Conclusão, eu ficava às vezes uma semana rodando uma matéria só. Beleza, você viu tudo, mas e o resto? Você não reciclou o resto. Então, eu me acostumei nesse método, acabou depois funcionando, mas eu percebi que teria sido muito mais eficiente se eu tivesse adotado o método de estudar 3 matérias por dia. 2 aqui, almoça, mais 2 horas aqui, mais 1 horinha aqui, vamos embora, em vez de pegar e seguir direto. Eu fiz isso, essa de seguir direto, eu fiz com todas as matérias do direito constitucional, tributário. Pegava e aí eu ficava uma semana, direito tributário, fiquei mais de uma semana estudando. E isso eu cheguei. Hoje eu tenho a ideia, a sensação de que isso não foi bom. A gente percebe aqui que o principal erro, assim, a principal dificuldade, melhor dizendo, de quem se prepara para concurso é estudar errado no primeiro momento. Assim, sei lá, a cada 100 pessoas que nós conhecemos dando para concurso, 99, se não for a 100, falam, o meu erro foi começar estudando errado. Então o que aconteceu com você, Fábio, é o que se repete com todos. E o Ricardo, que estudava desse jeito, se você perguntar para ele, aliás, eu vou perguntar em breve, porque em breve ele vai estar sentado na sua cadeira aí, ele vai falar a mesma coisa, que ele começou estudando errado. Quando você conheceu ele, ele estudava certo. E foi o que aconteceu comigo também. Eu comecei estudando igual a você. Eu estudava, eu queria eliminar uma disciplina inteira nos estudos, ou pelo menos parte dela, ficava ali para depois sonhar em estudar outra matéria, e isso não funciona. Não funciona porque você fica exausto, você cansa, quando você termina uma matéria você não lembra mais dela do começo, e a hora de você estudar uma outra de maneira extensa, então imagine quando você terminar aquela outra de maneira extensa, essa primeira que você não lembra mais. E aí então, eu aprendi também a estudar, na minha época, vendo os outros que estavam mais avançados que eu, e tendo mais resultado nos concursos, vendo eles estudarem. Por quê?
porque naquela época nós estudávamos fisicamente um do lado do outro. A gente tinha essa troca de informações e hoje existe uma dificuldade que se prepara para concurso, que é o fato de ser um estudo muito mais solitário do que na nossa época. Porque na nossa época era um estudo solitário, de certa forma, porque por mais que a gente estudava um do lado do outro, a gente tinha aqueles nossos momentos de estudo concentrados só nós com nós mesmos. Mas hoje o estudo solitário, em todos os sentidos, as pessoas estudam em casa, sozinhas, por meio de videoaula, por meio de plataforma, e aí muitas vezes elas estudam errado e elas não têm mais aquela pessoa do lado delas que já está num plano à frente para poder corrigi-las. A gente tinha isso, graças a Deus a gente foi percebendo à nossa volta o que estava dando certo para um e o que deu errado para ele lá atrás, que a gente estava copiando. E hoje a gente consegue ajudar essas pessoas assim pelo podcast, por exemplo. Exatamente, né? Isso que eu ia falar. Né? Passando isso, porque essas pessoas hoje não estudam mais uma do lado da outra. Exato. Mas ainda assim é comum, cara, ainda hoje, você pode perceber, é isso que você falou, todo mundo que você perguntar hoje que começou a estudar sozinho, se ela não foi pesquisar nada antes sobre como estudar, ela começa fazendo isso, vou estudar essa disciplina, vou até acabar com ela, acabei, agora eu vou pra outra. E eu já fiz isso, eu fiz 300, assim, perdi a conta de quantas vezes fiz. Quando você está fazendo um concurso que tem poucas disciplinas, até funciona. Agora você pega um concurso que tem mais de 10 disciplinas aí. Até, imagina, você fez a primeira, aí você vai lá na 10ª, aí depois o que você vai lembrar da primeira, cara? Aí, por mais que você faça exercício, mas vai ficar lacunas ali muito grandes. Então... Outra coisa também que eu considero que é a chamada tentação do pulo. O que é tentação do pulo? Ó, vamos supor, eu estava estudando para a Receita Federal. Aí abre um concurso para o Tribunal de Contas da União. Ora, Receita Federal é receita. Tribunal de Contas da União é despesa. É despesa. Você vai só tudo de despesa. Aqui é receita, aqui é despesa. É um pulo imenso. A pessoa pensa que é a mesma coisa. Ou abre o concurso do TCU. Pô, você está estudando para receita? Não, agora eu vou para o TCU. É completamente diferente. É diferente. Não é como você estudou para o Tribunal de Justiça, para escrevente, aí vem o oficial de justiça, que é praticamente igual. A parte bancária entra muito de matemática e mais uma coisinha. O pulo é pouco. Mas esses pulos é muito difícil. Eu me lembro que o Ricardo, ele estava estudando para a Receita Federal. E quando saiu o ICMS, ele pensou e falou, não, Receita ainda vai demorar para sair, eu vou para o ICMS. Agora, Receita Federal e ICMS é receita, né? Sim. É receita. Então, uma é federal, outra é estadual. Então, ele se deu bem. Mesmo assim, foi um pulo. Ele disse que tinha bastante matéria, bastante coisa diferente, porque é diferente, né? Federal ou estadual. Então a pessoa tem que avaliar bem se ela vai dar o pulo, sair completamente daqui e para lá. E o Ricardo é curioso que, né, só para aguçar o público aqui, que ele vai sentar aí e vai sentar não sozinho. Ricardo, contamos com você aqui, hein? Ele vai sentar, não é sozinho, se tudo der certo aí, vai sentar ele e a Ju. A Ju é a esposa dele, é um fato curioso. Ele estudava pro ICMS e a namorada dele, que virou esposa, o conheceu na faculdade, os dois estudaram juntos, e nessa época eles moravam juntos, e o Ricardo foi estudar pro ICMS e ela ficou trabalhando, né? Porque ela não tinha tanta familiaridade com o concurso. O Ricardo, o pai dele, era servidor público e sempre incentivou ele a isso. E ele foi estudar, e aí ela não apoiava, mas ela tinha que trabalhar assim, porque ela via o futuro dela numa empresa. De repente, um dia ela vê que ele passou para o auditor do ICMS de São Paulo. Ela falou, não, mas espera aí, esse negócio é bom. Quero também. Aí ela largou tudo e foi estudar para concurso. E aí aconteceu o concurso seguinte, ela passou entre os 50 primeiros. Os dois trabalham no mesmo lugar. Caramba. E o detalhe interessante, se não me falha a memória, ela era engenheira da GM. É um cargo bom que ela largou. E para sair da GM sem ter passado no concurso, sabe? Isso é pra gente ver que é possível e nada como ter alguém do lado, assim, apoiando a gente e vendo que dá certo. E aí, Fábio, vamos aqui então só voltar um ponto que a gente passou de maneira resumida pela sua história, mas eu quero cravar uma coisa que pra mim é muito importante. Né? Talvez o Rogério tenha algumas questões que ele julga importante. Eu dou aula em curso preparatório para concurso. Eu me deparo com o concurseiro todos os dias, né? Presencialmente ou digitalmente, mas hoje digitalmente. Então eu conheço
tudo que é tipo de concurseiro. Mas existe um que você é o único. Eu nunca vi um concurseiro igual a você. Alguém que começou com 50 anos de idade do zero. Por quê? As pessoas hoje têm medo de arriscar aos 30. Aos 35 já é muito difícil, já é muito raro eu encontrar alguém que tem uma carreira. Porque veja, alguém que está na iniciativa privada ainda ocupando funções que são facilmente substituíveis, funções que não são sólidas. Hoje o cara trabalha numa empresa, numa função, mas se ele for demitido, ele vai trabalhar em outra função. Não existe uma carreira ainda sólida. Essa pessoa se sente encorajada para o concurso público. Agora, alguém com 30 anos que tem uma carreira, é difícil encontrar. Alguém com 35 anos já é quase impossível. Alguém com 50 anos, Fábio, você resolveu começar do zero, porque você não era concurseiro antes disso, pelo que você explicou. Você começou do zero, com 50 anos de idade. E você vendeu o seu apartamento para começar a estudar para concurso. Ou seja, para ter uma reserva e poder já ficar aquele tempo que eu imaginava que seria grande. Imaginava, né? Então você já começou nisso aí entendendo o processo. O processo é o quê? Que o concurso público não ia te trazer resultado em 1 ou 2 meses. Então você, olha só as coisas que você teve que enfrentar a decisão para ser tomada antes de enfrentar o concurso público. Você largou uma carreira, você pegou os seus investimentos e liquidou eles em prol desse objetivo. Como foi isso, Fábio, chegar nessa decisão? Você se sentiu inseguro em algum momento? Algum momento você achou que não daria? Quais foram as suas dificuldades? Porque eu volto a dizer, eu não sei se você conhece alguém, Rogério, que com 50 anos começou a estudar do zero? Do zero, não. Então, como eu falei, eu tinha 17 anos de indústria química. Quando a última empresa em que eu trabalhei encerrou as atividades em São Bernardo e foi lá para Santa Catarina, não sei, encerrou as atividades. Era São Bernardo mesmo ou era Diadema? Era na... Porque a indústria química no ABC eu já pensei no Cariani já. Não, você não trabalhou pro Cariani não, né? Não, era... Tá. A Avenida Senador Flacker, eu não sei. Mas enfim, quando essa empresa saiu, eu fui demitido. Naquele momento da demissão, eu tinha uma boa reserva financeira. E aí o erro, que não tem nada a ver com concurso, o meu erro foi achar que eu pegando aquele dinheiro e abrindo um negócio, eu ia me dar bem, tranquilo. Aí, falando rapidamente, eu comprei uma lotérica, eu fui dono de lotérica. Lotérica funcionava tão bem que eu fui assaltado 4 vezes e ainda tive lucro. É verdade. Mas 1 ano e 11 meses depois, eu achei que eu podia morrer por ali e vendi. Depois tive um outro negócio, uma cafeteria, que foi um desastre. Aí eu fiquei totalmente descapitalizado. Quando eu me vi totalmente descapitalizado, eu falei, eu não posso cometer outro erro. Eu vou vender meu apartamento, lá no Guarujá, que eu não preciso dele, e aí eu vou administrar esse dinheiro só para concurso. Aí fiz uma planilha onde eu determinava cada mês, cada valor que eu estava gastando, as aplicações, etc. E nesse momento, a gente passa por um certo estresse. Porque o que acontecia comigo, todo dia eu fazia uma conta de quanto eu havia gasto no dia, quanto eu tinha que baixar da aplicação, etc. Fazia mesmo de manhã, assim que chegasse na Sanfran. E à noite, sem querer, eu me pegava fazendo os mesmos cálculos. É a sua cabeça preocupado com se você vai aguentar. Entende? Então, esse foi um desafio. Não foi só administrar o dinheiro. Foi saber que você tinha que dar o sangue para se colocar antes de acabar o dinheiro. Porque se acabasse o dinheiro, aí eu ia estar em situação muito ruim. Pode falar. É uma coisa que a gente sempre pergunta aqui para os convidados, é justamente isso, né? O que é melhor? Se é você ter uma reserva ali e só ficar por conta de estudar para concurso, ou você trabalhar tendo ali seu dinheiro, ganhando seu dinheiro e investir em estudar. E aí, às vezes as perguntas, as respostas são bem assim diversas. Um pende para um lado, pende para o outro. Eu nunca fiquei na situação de, como eu disse, eu comecei a estudar para concurso
quando eu já estava desempregado e quase falido, né, no meu negócio. Agora, o que eu sinto é o seguinte: se você tem o seu negócio, você trabalha das 8 às 5, quando você vai estudar quando? À noite, à tarde. Você já chega com um certo cansaço. Então, não digo que você não vai atingir o resultado, você vai, mas a tendência é demorar mais. Quanto tempo você vai estudar por noite? Se você trabalha das 8 às 5, você vai estudar mais 4, 5 horas por noite? De segunda a sábado, por exemplo? É meio difícil. Mas aí vai depender da condição física, inclusive, da pessoa. É que o pessoal fala muito essa questão, né? Isso que você colocou é importantíssimo. Realmente, quando você está só por conta de estudar, além de você estar... Imagina, você acordou ali, você tem a manhã inteira, você tem um tempo que sua mente está tranquila, que você está sossegado, você não está pilhado igual você quando você volta do trabalho. Mas o pessoal fala que assim, depois de um certo tempo também, quando você está só por conta de estudar, gera isso que você falou, a pressão. Exatamente. Porque uma coisa você tá só por conta de estudar. Sei lá, você passou no concurso nos 6 primeiros meses, show de bola. Mas e se passou 1 ano você não passou no concurso, 2 anos você não conseguiu ser aprovado no concurso, aí aquele todo tempo que você tem para estudar começa a virar pela pressão, né? Pela pressão de você saber que a sua reserva está diminuindo e geralmente não está entrando nada. Geralmente, né? Não está entrando nada. Então a pessoa começa a ficar desesperada. Aí é que vem aquele erro da pessoa: apareceu um concurso ali, não tem nada a ver, mas eu vou lá e faço. Apareceu outro concurso, isso não tem nada a ver, mas eu vou lá e faço. O desespero, a pessoa perde o foco, em função, muitas vezes, de uma situação financeira que está se agravando. Então, realmente é problema isso aí. Sua visão foi muito boa, essa sua colocação. Porque um dos maiores erros de quem soprar concurso é se seduzir por um edital que está aberto, que não tem nada a ver com a linha de estudos dele. Ele acha que vai abreviar o sofrimento dele da preparação para o concurso, porque tem um certo sofrimento. Mas, na verdade, está prolongando, porque ele está perdendo o foco desvio todo momento. E, cara, não tem jeito, né? Hoje é muito concorrido isso. Desde muito tempo é muito concorrido. Não dá para estudar para tudo. Então, se você fica desviando o foco muitas vezes, você nunca chega preparado naquele concurso. Nunca. E aí, percebe-se uma coisa, que a pessoa que nem você, que conseguiu estudar tendo uma reserva, sofre de algo que quem trabalha e estuda também sofre, e que acaba, no final das contas, sendo um complicador, mas um facilitador, que é o senso de urgência. Quem está trabalhando e está estudando, a pessoa tem um senso de urgência de passar, porque ela não aguenta mais aquele trabalho dela. Porque se ela fosse feliz ali, ela não estaria para concurso. Lógico. E a pessoa que teve umas reservas iguais a você, que vê ela indo embora aos poucos e não vem entrando, começa também a ter um senso de urgência, porque fala: agora essa aqui foi minha última aposta da vida. Porque se você parar para analisar, você não tinha mais as verbas rescisórias de quando você trabalhou na indústria química. Não tinha mais reserva de imóvel, né? Não tinha imóvel, você não tinha nada. Esse dinheiro, quando acabasse, acabou. E você estava fora do mercado. Por quê? Porque você já tinha mais de 50 anos de idade. Exatamente. E então você tinha um senso de urgência que talvez quem está assistindo o podcast fale: mas ele teve dinheiro para poder guardar. Mas olha como a sua cabeça tinha que lidar com essa situação. Você tinha mais de 50 anos de idade já, porque você começou a estudar para concurso com 50, mas agora a gente está falando de um momento ali da preparação, já tinha mais de 50. Você tinha mais de 50, já estava há anos fora da sua área, que era a engenharia. Por quê? Depois da engenharia, você foi dono de 2 negócios. Então você já estava há muitos anos fora da engenharia. Exato. Então você não tinha mais a reserva financeira ali, né, à sua disposição. Você estava fora de um mercado, você tinha mais de 50 anos. Você tinha uma pressão nas costas gigante. E mesmo assim você teve frieza de não ficar pulando em concurso e concurso. Exato, exatamente. E só voltando um pouquinho na... Volta. Quem manda aqui é você. Só voltando um pouquinho na questão do... Mas eu tô desconfiado que você trabalhou pro Cariani, viu? Não. Engenheiro químico, indústria química na região do ABC, você trabalhou pro Cariani. Pode falar, não tem problema não. A gente... Já prescreveu. Você, você saiu da indústria química há quanto tempo? Eu trabalhei numa empresa chamada... A última chamava Ferro Ename. Não precisa dar nome aqui não. Você saiu da indústria química há quantos anos? Eu acho que foi... Nossa, eu não lembro, mas... Depois eu vou tentar lembrar, faz bastante tempo. Mas foi antes de 2004, né? Foi, muito antes. O maior... Acho que foi em 98. Então, porque o maior período de prescrição do Código Penal hoje no Brasil é 20 anos. Qualquer coisa vai durar no máximo 20 anos a prescrição. Já prescreveu, Fábio, você trabalhar pro Cariani. Ah, Fala aí, deixa eu explicar. Eu estava falando.
da questão do material de estudo, aconteceu um fato interessante comigo. Eu pulei isso daí quando eu falei da importância do material. Eu prestei concurso, eu acho que era para o Tribunal Regional Federal também. Fui muito bem, mas faltou um pouquinho para ser classificado. Tinha uma matéria chamada Administração Pública. No TRF tinha isso aí, Administração Pública. E eu estava focado na receita, estava estudando um monte de coisa lá, estudando, sem desviar muito do foco. Mas o Tribunal Regional Federal era próximo, né? Mas tinha uma matéria lá, Administração Pública, que eu não tinha material. Eu não tinha material, mas eu pensei, não, isso aí eu vou ver depois. E continuo focando no Tribunal de Justiça, nas matérias, na Receita Federal, continuo sempre naquele foco ali, né? E o tempo foi passando, aí eu conversei com um amigo, ele falou, eu tenho uma apostila aqui, você quer tal? Eu falei, eu vou precisar tal, mas foi passando e eu não fui buscar a apostila, e aí foi chegando praticamente na véspera, quando eu, então, a pressão, me dei conta que eu não tinha estudado nada. Aí falei, ô Clóvis, vou aí buscar o material. Ah, pode vir, tá aqui. Aí eu fui lá pegar a apostila de Administração Pública. Uma coisa assim. Quando eu peguei aquilo, eu falei assim, tá aqui tem tudo. Quando eu peguei aquilo, mas olha, sem brincadeira, é um negócio assim, era a brochura. Negócio assim. Eu olhei aquilo e falei, meu Deus, mas como é que eu vou fazer? Ele falou, aí tem tudo. Na hora bateu um desespero. Bom, peguei a apostila, levei em casa, aí fui dar uma olhada na apostila. Eram 10 capítulos, cada capítulo com um monte de página. E aí eu reparei o seguinte, olha só, no final de cada capítulo tinha um resumo de 2,5 páginas. Então eram 10 capítulos, 2,5 páginas, 3, dava 30 páginas, o resumo. O cara fez um capítulo enorme e um resuminho. Peguei aquele resumo e malhei. Acabei acertando 8 de 10 questões. Caramba, foi bem pra caramba. Só lendo o resumo. Então, o material é fundamental. Muitas vezes você... Sinal de que o material era bom, né? Era bom. Eu não acabei... eu passei só na base do resumo que o cara fez lá, né? Porque não haveria tempo de estudar aquilo, né? Eu não imaginava que o negócio fosse... que a brochura fosse grande assim. Então, o material realmente é muito importante. A gente está falando aqui, o pessoal de casa já deve ter acompanhado. A gente tem entrevista aqui no canal do senhor Antônio Masson. O senhor Antônio Masson passou no concurso do Tribunal de Contas, trabalha com o Anderson, aos 69 anos de idade. É um dos concurseiros mais velhos que a gente viu até hoje. Ele deu entrevista pra gente aqui, inclusive era na época do outro estúdio ainda, e até repercutiu um pouquinho a entrevista dele porque foi o concurseiro mais velho que a gente conseguiu entrevistar. Assim. Ele, prestes a aposentar, ele passou no Tribunal de Contas para a área, acho que até para a área do Anderson, se eu não me engano. Você vê? Porque... E ele veio da área bancária. Ele se aposentou também na área bancária e depois continuou prestando concurso público. Você vê? Porque o interessante aqui é a gente tentar mostrar que não tá perdido. Não tem limite, né? Não tem limite. Dá pra você falar, mas eu vou começar do zero com tal idade. O problema é que o resultado é muito grande. Sim. Você tem aí uma estabilidade, você tem ganhos que justificam, às vezes tem um ambiente de trabalho igual o Fábio que se sentiu realizado, e do outro lado, às vezes você tem uma carreira na iniciativa privada que, na verdade, nem é algo tão sólido assim, algo que a pessoa não gosta e ela não tem segurança nenhuma. Então a pessoa se sente insegura para poder começar do zero algo, porque ela quer continuar em algo que, na verdade, ela nem tem direito, se você parar para analisar. É verdade. Sim. Porque a gente está falando, às vezes, de uma profissão que a pessoa está frustrada, um ambiente de trabalho que a pessoa está frustrada, ela fica esperando ser mandada embora para poder pegar o fundo de garantia, porque ela não quer pedir demissão para não perder os 50% do FGTS, perder as verbas decisórias. Aí você vê que a pessoa tem, às vezes, eu converso com muita gente assim, ela tem medo de arriscar os concursos, falar, eu tô velho, eu tenho 35. Aí você tenta entender como é que ela está na iniciativa privada, e aí a gente não entende como é que ela não se sente encorajada a arriscar, porque no primeiro momento ela não tem nada, claro. Existem pessoas
que estão muito bem na iniciativa privada, não estou só falando de remuneração, estou falando assim, de realização. Exatamente. Tem que continuar lá. Porque também a iniciativa privada é um grande motor do Brasil e ela precisa existir, as pessoas precisam trabalhar na iniciativa privada. O ponto não é esse. O ponto é quando a pessoa ela quer o cargo público, ela quer o concurso público, mas ela não quer tomar a decisão porque ela tem medo das consequências. Aí chega uma pessoa que igual o Fábio Guzzi, que tomou as decisões e começou aos 50 anos, vendendo tudo que tinha para começar e deu certo para você, Fábio, assim, não estou pequenando o seu desempenho, não é isso. Mas deu certo para você, vai dar certo para todo mundo. O mais importante é a decisão. Sim. É a decisão que tem que ser tomada e começar. E foco. E foco. E foco. A gente sabe que no começo a pessoa vai estar perdida igual você estava, igual eu estive perdido. Né? Isso é normal. No primeiro momento não vão ser flores. É igual aprender idioma. Eu sempre falo isso. Às vezes eu sou até meio repetitivo. Aprender idiomas depois de adulto é um inferno. Porque você precisa... né, decorar o vocabulário, depois que você decora o vocabulário, você tem que pensar numa frase em português, traduzir ela para aquele idioma e depois dizer naquele idioma, escutar o que a pessoa responde naquele idioma, traduzir para o português e depois... Cara, ninguém conversa assim, é um caos aprender idioma depois de velho. Mas as coisas vão... Se você persistir, as coisas vão se encaixando e é inevitável a pessoa não aprender idioma se ela está treinando ali e se ela não desiste. Sim. O concurso público, eu costumo dizer... né, que não tem jeito, só não passa quem desiste ou quem morre e quem não estudou errado muito tempo, que não acontece mais hoje em dia, porque a pessoa chega uma hora que ela percebe. Por quê? As pessoas, né, muitas vezes elas acham que aquilo não é para ela, que aquilo não é a vocação dela, e eu falo, mas que nada a ver com vocação, tem a ver com resiliência, persistência e foco. Por quê? Né? Eu até esse final de semana estava comentando isso, não sei se o Rogério me acompanhou nas redes sociais. Acompanho. Você pega União Federal. Quantos cargos públicos abre da União, juntando as autarquias, tudo ao longo do ano? São muitos cargos que abrem concurso público. A gente, depois disso, tem os nossos estados. Juntando com o Distrito Federal, aí nós temos aí 27 e tal. Abre concurso todo ano para muitos cargos. Como se não bastasse, a gente vive num país que tem mais de 5.500 municípios, que abre concurso o tempo inteiro. A nível Brasil... Ao longo de 12 meses, quantos concursos públicos, quantas vagas de concurso público não abrem todos os dias no Brasil? É uma multidão que não tem limites praticamente. Porque aqueles números do edital ainda nem se confirmam, porque normalmente chamam mais gente do que tem no edital. Você acha que existe tanta gente vocacionada assim no Brasil? Claro que não. Passa em concurso público quem tem vocação e quem não tem. Passa todo mundo, porque é um negócio que dá para passar todo mundo. É muita vaga, é muito tudo. Mas você precisa passar pelo processo. E o processo exige, antes de tudo, uma decisão. E uma decisão que às vezes não é fácil aos 35, não é fácil aos 30. Eu percebo que muita gente tem dificuldade de querer começar do zero depois dos 27, 28. Uhum. E você, Fábio, é a verdadeira prova material de que é possível, né? E talvez esse podcast simboliza muito isso hoje. É verdade. Tem um detalhe também, você colocou bem quando você colocou a abrangência nacional dos concursos. A questão é que tem muita gente que, por estar já com a sua vida formada num determinado ponto, ela não quer sair de São Paulo. De certa forma, foi o meu caso também. Eu falei assim, não, eu moro em São Paulo, quero me manter em São Paulo. Mas tinha muito concurso, tinha o TJ que abria concurso, tinha a Receita, tinha o TRF e inclusive uma coisa que eu esqueci de falar, teve um concurso eu não me lembro qual foi, que o do TRF ficou no mesmo dia. No mesmo dia, 2 concursos no mesmo dia. E eu não sabia, porque naquele tempo, qual a informação que você tinha? Que você podia fazer um requerimento e eles então colocavam você no último horário, porque era aquele... Sabe quando entra grupo, sai grupo, entra grupo, sai grupo? Era... Como é que era? Eu não me lembro, mas não havia tempo. Eu me lembro que não havia tempo de sair de um concurso e correr para o outro. E você poderia, talvez, pleitear alguma coisa. Lembrei. Havia uma época, não sei se ainda tem hoje,
que você tinha que fazer teste de digitação. Ah, Lembra? tá. Era uma segunda etapa, não era uma prova Era uma escrita. segunda etapa. Então, o que acontece? Agora eu estou lembrando. Eu já tinha passado no TJ, mas na parte teórica... Tá, só quem passava é que era chamado para o curso de digitação. E o curso, a prova de digitação. E a prova de digitação era no mesmo dia do TRF. E o que acontece? E nem todo mundo fazia a prova de digitação juntos, porque não tinha espaço para todo mundo. Então era horário diferente. Entrava um grupo, saía outro grupo, entrava um grupo, saía outro grupo. A prova do TRF era de manhã e eu estava logo num dos primeiros grupos à tarde que ia fazer digitação. Eu não sabia que eu poderia pedir para me jogarem lá para o final da tarde. Aí daria tempo de sair daqui e correr lá. Então, acabei não fazendo o TRF dessa vez, porque eu já tinha passado no TJ, era só digitar ali, não ia arriscar. Era o caso, né? Então, deixei o TRF de lá e fiz a digitação e depois passei no TJ, né? Conforme eu disse. Acontece essas coisas também. Fiquei muito triste na época, porque... Pelo edital do TRF, daria também para ir bem. Eu notei que daria para ir bem. Mas eu não podia... Esse era um caso em que eu não podia largar o certo pelo incerto. Claro, você estava na segunda fase, vamos chamar a segunda fase do TJ. Segunda fase, e fazia uma primeira, apesar que eu já fiz isso em concurso. Eu lembro até hoje, eu estava na segunda fase para promotor de justiça no estado do Rio de Janeiro. E eu não fui fazer a segunda fase para promotor de justiça no estado do Rio de Janeiro para ir fazer a primeira fase do concurso público para juiz no estado do Espírito Santo. E aí você me pergunta, mas então você preferia ser juiz do que promotor na época? Não, eu preferia ser promotor. Mas acontece o seguinte, eu olhei para o edital para juiz de Espírito Santo e eu achei que combinava mais comigo. E que eu, fatalmente, ao longo do concurso do Ministério Público lá do Rio de Janeiro, eu pararia no meio do caminho. Eu falei, E ainda acabou sendo uma decisão péssima, porque eu cheguei lá no Espírito Santo, tomei ferro na primeira fase, logo não fiz a segunda fase do MP e nunca mais aconteceu isso, de eu largar uma segunda fase para fazer a primeira fase de outro. Isso nunca mais aconteceu. Isso aí não pode acontecer. É uma estratégia, né? Às vezes você vai pelo que você acha que... Mas o ambiente de concurso é isso, né? A gente aposta em algumas coisas. Algumas dão certo, né? Outras não. Outras não. A gente tem que estar ciente e arcar com as consequências, né? Uma coisa legal aqui, Fábio, que a gente já percebeu muito também aqui na galera que senta nessa cadeira aí, é que os engenheiros, cara, eles têm uma facilidade para se organizar para estudar, e isso faz muita diferença, porque eu sou da área de humanas e, cara, eu falo que assim, eu apanhei muito até começar a me organizar. Às vezes era para estudar um tanto de uma coisa, eu estudava 2 vezes aquilo, aí o outro que era para estudar não estudava, aí tinha que resolver questões hoje, eu não resolvia, aí amanhã eu ia fazer resumo, eu resumia um monte de coisa que eu não lia, era uma bagunça total, até eu começar a me organizar para estudar. Ixi, apanhei muito. E sempre que eu converso com vocês, né, que a gente conversa aqui com os engenheiros, a galera que vem, que tem essa formação engenheira, eu acho que vocês têm não sei se são as técnicas, mas acho que a metodologia, o jeito que vocês se organizam, eu acho que vocês acabam sendo mais centrados nessa questão. Acho que isso facilita muito. Eu não posso estar falando besteira aqui, mas é com base na galera que a gente conversa aqui. E tem uma outra coisa também, se você comparar matéria por matéria, você pega um engenheiro e vai estudar direito constitucional, ele nunca viu. Mas ok, depois de um tempo ele pega. Agora você pega, por exemplo, um pessoal da área de direito. Você tem uma prova em que você tem que calcular lá o desvio padrão de uma determinada... Tem um problema de calcular o desvio padrão, ver a média, a variância. É meio difícil, sabe? Porque não é a área dele. Então, você diz, a variância é assim, tem essa forma, você calcula aqui, o gráfico é assim, tem uma reta, tanto aqui, para aqui, desvio padrão, sabe? E esse tipo de questão também cai no Tribunal de Justiça, porque tem uma parte lá onde tem 5 questões de matemática. É peso, né? É peso importante. Mas tem essa questão que você falou, mas eu acho assim, igual você comentou com a gente aqui, né? Aí, na época que eu tava lá via as finanças, eu tinha minha planilha ali e tal, que eu me organizava, todo dia eu já olhava aqui e tal. E muitos que vêm aqui falam, não, eu tinha minha planilha ali, as horas que eu tinha que estudar, a hora que eu tinha que estudar isso, a hora que eu tinha que fazer aquilo, eu tinha minha planilha de X questões que eu tinha que resolver no dia. Então eu percebo que assim, a galera é muito mais organizada, assim, estrategicamente a galera é muito mais preparada. É isso que a gente tá falando, né?
vocês que são da engenharia tendem a ser mais organizados do que nós, né? No momento de planejamento dos estudos. O meu planejamento de estudos era caótico no começo. Não, assim, cara, não tinha a menor condição de eu passar, não por potencial, mas porque eu não sabia estudar e não sabia me organizar. Aí a gente tem 2 trabalhos, né? Que você tem que aprender a estudar para depois você começar a estudar de fato. Sim. Então você a caminhada acaba ficando um pouquinho mais longa. Outra coisa que aconteceu comigo, tem certas coisas que deixam a gente chateado. São as correções de concurso. Sim. Todo mundo critica, né? Eu prestei um concurso da área jurídica também. Não lembro exatamente o que foi. Nesse concurso, caíram 6 questões. Olha, área jurídica. 6 questões de contabilidade. Como eu já estudava contabilidade para a Receita Federal, aquelas questões eram muito simples para mim, que já estudava contabilidade. Eu olhei aquilo e falei, engraçado. Não lembro de ter visto isso no edital. Mas tudo bem. Fiz lá, marquei as questões, acertei tudo. Apareceu o gabarito, tudo certinho. 6 pontos. Na revisão, cancelaram tudo. Alguém entrou com um recurso dizendo que não estava no edital e realmente não estava. Eu não lembro de ter visto. Aí o que acontece? Quando sai não é verdade, Michel? Vamos supor, sai o resultado, você está aqui. Aí, quando você anula a questão anulada, que você acertou, todo mundo que está abaixo de você vai receber aquela pontuação, iguala. E quem já está junto de você, ou acima, se distancia mais ainda, não é verdade? Exatamente. Eu vi aquilo e falei, cara, aquilo me deixou chateado uma semana. E, no entanto, logo que eu olhei a questão, falei, tem alguma coisa errada. Não lembro de ter visto isso no edital. E o pessoal não bobeia, né? Não estudei, não está no edital, não acertei. Entrou com recurso. Concurso público tem muito disso, né? A correção, às vezes, nos ajuda, a gente não faz o corte depois da correção, a gente vai e às vezes derruba. Nesse caso, foram 6 questões. 6 questões, 6 questões de contabilidade bem basiquinha. Mas... Eu lembro, eu fiz um concurso também que eles anularam 2 questões e eu tinha acertado as 2 questões. Pularam quase 80 pessoas na minha frente. Quase, assim, cara, é absurdo. Você olhar e falar, não, peraí, anularam 2 questões. Aí você vai lá, tinha acertado as 2 questões. Aí você fica pensando, talvez uma dessas aí, pelo menos, que tivesse me ajudado, né, já não ia ter perdido tanta posição assim. Mas é complicado essas coisas, essa parte de recurso. De recurso, recurso é um negócio. O pior é quando você, igual falou, quando você bate o olho na questão, você fala assim, essa questão vai ser anulada, né? Aí eu olhei, porque na hora eu falei, eu não lembro de ter visto isso no edital, mas tudo bem, é muito simples. Aí você... Acertei tudo e anularam tudo. 6, hein? Imagina quanta gente passou na minha frente. Aí você vê a questão, você fala, essa vai ser anulada. E aí, faço ou não faço, né? Claro que faz. Claro que faz, tá doido? Que faz. Não tem nessa hora no concurso, não tem que pensar, não. Você tem que fazer. Depois a gente briga. Se vai favorecer nós, a gente briga. Deixa o pau quebrar. Se não for favorecer, a gente fica quietinho, né? Espera. Exatamente. Isso aí é comum, é da vida. Tem alguma coisa que você gostaria de apontar aí pro Fábio? Não, sim. Quando é mais ligado à preparação do Fábio para concurso público. Quando você sentiu ali que você estava estudando errado, inicialmente você mencionou que estudando do lado do Ricardo, você percebeu que você estava estudando errado. Você conseguiu logo de imediato se readaptar? Ou você ainda resistiu bravamente? Porque eu confesso que eu demorei um tempo ainda para poder aceitar que eu estava estudando errado. É difícil fazer isso. Inclusive, eu vi uma coisa na mão do Ricardo que me chamou a atenção. Ele comprava aqueles cartões que se compra papelaria e ele fazia resumo. E era um resumo bem, eu cheguei a ver. E ele, no final da preparação, ele tinha um bloco. E eu percebi que ele estudava e olhava aquilo lá.
ele fazia resumo. É um negócio muito bom, mas é um negócio trabalhoso. Eu achava que não valia a pena fazer resumo. E vale, porque quando você está próximo da data de concurso, você não tem como rever tudo. O concurso é daqui uma semana. Você não tem como. Bom, agora pegar todas as apostilas aqui, não. Você tem que ter um negócio que você pega uma fichinha, tá ali. Os flashcards. Né? Uma fichinha. E resumo é uma coisa muito pessoal. Não adianta eu pegar um bloco de anotações que eu fiz e passei para ele, porque o resumo parte está aqui, parte está ali. Então, cheguei à conclusão, eu devia ter feito o resumo e devia ter particionado mais as matérias ao longo do tempo. Aí eu comecei a fazer, mas demora, porque é um hábito, né? Você já está com o hábito de sair de casa com uma apostila, botar a apostila lá na mesa da Sanfranc, ler 50, 40 páginas, fazer 30 exercícios no dia e no dia seguinte voltar com a mesma apostila para continuar mais exercícios. Me lembro daquela apostila de direito administrativo que tinha 380 questões. Sabe que é fazer 380 questões de direito administrativo? 380, lembro. E eu fazia tudo e mais muito tempo voltava. Quer dizer, isso daí não é. Eu cheguei à conclusão que não deveria ter feito assim. Mas. E eu vou te falar, Fábio, você está repleto de razão aí quando você fala de você montar um material de acesso rápido e compreensão rápida, principalmente para estudar em reta final de concurso. Isso, em reta final. Exatamente. Mas o que eu percebo aqui da nossa audiência é que as pessoas querem fazer resumo logo de cara, logo no começo dos estudos. Não vale a pena. Não vale a pena. Por quê? Eu também acho. Porque a inexperiência vai levar a pessoa que está tentando resumo e acabar escrevendo quase tudo. Transcrevendo. Aí ela vai perder muito tempo para um material que não vai surtir o efeito do resumo, que é uma consulta rápida. Vai acabar sendo um material extenso que você passou muito tempo produzindo. O resumo, ele é importante, você percebeu isso na mão do Ricardo. Mas o resumo exige uma certa maturidade, você estudando para concurso, você conhecer daquela matéria um pouco mais, você saber o que é importante você anotar, o que não é. Porque a gente lê a matéria como um todo para compreendê-la. Mas o que cai no concurso público é uma fração daquele assunto. Só que você não consegue só memorizar as frações, você precisa ir no todo para... Então, quando você monta um resumo, tendo a experiência já do concurso público, você consegue ir trabalhando o seu resumo com pouca informação, mas as informações essenciais. E isso requer um tempo de maturidade, um tempo estudando, fazendo prova, né? Hoje você tem muito banco de questões aí, então você resolvendo bastante questões dos bancos de questões, você começa a ter uma visão daquilo que é importante daquela matéria. E aí quando você montar seu resumo, você tem toda a maturidade necessária para isso. Agora começar a estudar e já começar a montar resumo, olha, todo mundo depois de um ano vira para mim e fala, foi perda de tempo. Foi porque a pessoa começa a notar muito mais do que precisa, não nota que certas coisas são pequenos detalhes com pouquíssima chance de cair e muitas vezes perde o essencial. A gente acha que tudo é importante, né? Acha que tudo é importante, o cara acaba copiando a apostila no cartãozinho, então não vale a pena mesmo. É preciso realmente ter um tempo de estudo da matéria para extrair aquilo que é importante, até olhando também no que caiu em provas anteriores e aí fazer uma coisa compacta para te ajudar na reta final. Na reta final realmente é importante. Perfeito. Ô Fábio, uma pergunta. Você chegou a ter vontade ou a fazer concurso fora do estado, igual a galera costuma fazer essas caravanas? Não, justamente, então, foi o que eu estava dizendo aqui. Como eu já tinha a minha base montada, a gente morava com a minha irmã, nós tínhamos casa própria, tudo mais. Enfim, uma estrutura montada em São Paulo, eu achei que não valia a pena sair. E também porque havia concursos. Tribunal de Justiça. Olha, depois que chamaram todos aqueles 6 mil e voltaram e me chamaram de novo, pouco tempo depois, abriram novamente o concurso. Você vê, a gente está falando... Tribunal de Justiça é uma mina para quem quer entrar. Mesmo que a pessoa diz assim, não, eu quero, depois eu vou fazer receita ou qualquer coisa assim. Entra primeiro no Tribunal de Justiça, que tem realmente muita chance, muita vaga, e depois você pode até pensar em outra coisa.
Então, por causa disso, eu decidi não focar fora de São Paulo. E fora que Tribunal de Justiça aqui em São Paulo, você tem capital, você tem também. Grande São Paulo e interior ainda, né? Sim. Não, São Paulo é um mundo. Eu costumo dizer que, cara, igual a... Não tô aqui puxando a sardinha pra nós, pelo amor de Deus. Tanto é que eu admiro tantos lugares do Brasil, mas eu tô falando de um dado numérico. Não tô falando que nosso estado é melhor do que outros em outros assuntos. É dado numérico, só isso, um critério objetivo. São Paulo é um mundo, rapaz. Ó, comparado a São Paulo, acho que só Nova York, Hong Kong... Porque aqui você tem tudo e grande escala em tudo. Então quando a pessoa fala, ó, eu não presto concurso em outro estado, mas foca logo no estado de São Paulo, ela não tá mal servida. Exatamente. Vamos dizer, eu não tive essa decisão que o Fábio tomou. Se o Fábio lembrar bem, eu vivia prestando concurso pelo Brasil inteiro. E eu fazia disso um lazer. Eu confesso a você que eu gostava muito de prestar provas fora, além de ir treinando e fazendo prova. E eu tinha essa de, tudo bem, às vezes não dava pra ir de avião, porque a grana era curta, mas eu ia de ônibus. Mas eu chegava lá normalmente na sexta ou no sábado de manhã, passeava um pouquinho, conhecia, fazia prova no domingo, voltava na segunda. Eu fazia esse momento de passeio, porque como concurseiro, é o meu único passeio que eu tinha. E ainda perdia viagens como aquele de registro, não é? Ah, perdi. Às vezes perdi. Não foi registro, não. Foi registro. Não, registro eu fiz a prova. Passei em terceiro lugar para procurador lá. Foi uma outra cidade do interior que eu acho que, se eu não me engano, São José do Rio Preto. Você confundiu os horários de ônibus ou qualquer coisa Foi alguma coisa assim. Eu já perdi avião para ir para Curitiba fazer prova, cheguei no aeroporto, perdi o avião, porque o Fábio sabe que eu sou bom de horário, né? Perdi o voo e, rapaz, para comprar uma passagem em cima da hora de avião. É, o zóio da cara. Não, bicho, eu lembro que eu tava com cartão de crédito. E aí eu falei, cara, vou passar no cartão. Eu não tinha dinheiro pra pagar a fatura, não. Aí o que acontece? Parcelei no cartão, chegou o cartão, eu não paguei a fatura inteira, comecei a me enroscar, mas deu certo ali. Porque como eu já tava formado e eu era advogava, caiu um troquinho na advocacia, eu consegui. Mas foi no limite. Perdi, não teve jeito, não. E aí, uma outra coisa que ficou importante aqui que o Fábio registrou, mas pode ter passado despercebido por alguém. Quão é importante durante a preparação, não só para os concursos públicos, para tudo na vida. Mas claro, né, a gente está falando de concurso, é um canal de concurso, então vou falar de concurso, que é o senso de comunidade. Muitas vezes ajuda muito a gente se cercar de pessoas que têm o mesmo propósito que nós, ou então que respeitam o nosso propósito. Você pega, muitas vezes, a pessoa na vida pessoal dela se cerca da igreja porque existe um senso de comunidade padrão dentro da igreja que ela frequenta. Né? Não estou comparando o mundo dos concursos com uma igreja, só um exemplo. O mundo dos concursos também foi assim para o Fábio, assim como foi para mim. Né? Hoje, talvez, é um pouco mais difícil para quem está se preparando, porque tudo acontece pela tela do computador, é impressionante. E a pessoa acaba estudando de uma maneira muito solitária. E esse senso de comunidade que nós tínhamos não existia. Eu estudava para concurso público na biblioteca da Faculdade Eleitoral de São Francisco, onde hoje eu faço doutorado, anos depois voltei a fazer doutorado. É uma biblioteca pública, mas dentro da Faculdade de Direito, em que basicamente ali durante o dia inteiro só tinha concurseiro, a gente se conhecia. Teve uma época que eu contei, nós éramos em 19 pessoas estudando para concurso público, todo mundo passou, graças a Deus. Né? Um só que não passou, melhor dizendo, mas todo mundo foi aprovado. E aquele senso de comunidade ajudava, porque nós não enxergávamos competidores entre nós. Um apoiava o outro, um ajudava o outro. Tanto é que uma curiosidade desse canal aqui, que se vocês não sabem, eu passei em 12 concursos públicos. Passei em carreira federal, passei em carreira estadual, passei em carreira municipal e hoje eu escolhi a carreira municipal pelos motivos da época. Talvez hoje eu escolheria outra carreira, não que minha carreira é ruim, porque não é, mas na época minha carreira tinha mais vantagens do que tem hoje. E eu escolhi ficar na carreira municipal. Muita gente fala, assim como eu falava pro Fábio, pô, Fábio, como é que você largou um cargo de oficial de justiça para ser bancário? Nada contra bancário, mas a remuneração do oficial de justiça era muito maior do que do banco naquele primeiro momento. E a mesma coisa, muita gente me perguntou, pô, como é que você larga a carreira estadual para ser uma municipal? Na época nós tínhamos vantagens que servidor público nenhum tinha. Hoje não temos mais. Mas não ficou ruim. Sim. E hoje eu sou a carreira que eu sou por causa do Fábio, sabia? Ah, é? O Fábio, ele
quando ele era engenheiro, ele trabalhou no Guarujá. E ele tinha uma paixão pelo Guarujá. Nossa, eu lembro que usava com ele, só via falando do Guarujá. Quando abriu o concurso do Guarujá, ele falou, meu Deus, presta esse concurso, porque o Guarujá é assim, a experienciado é assado. Aí ele me arrumou o lugar para me hospedar. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu presto concurso no Brasil inteiro e fico passeando. Vou passear na praia. Vou lá na praia, aí me hospedei onde ele me indicou. Fui fazer a prova lá no final de semana, passei, cheguei na sexta, daquele meu estilo. Fiquei o final de semana passeando, fui fazer a prova no domingo. De repente, tava eu lá aprovado. Coisa que eu não achei, porque é um concurso disputado e que só iam pra segunda fase os 20 primeiros. Não é simples ficar entre os 20 primeiros em nada. E deu certo pra mim no primeiro momento e eu fui aprovado. E aí, pô, fui fazer por causa dele. Só que inicialmente não me chamaram depois de 2 anos, e quando me chamaram eu tava bem, já tava bem, já tava vivendo uma condição já razoável, então não tava tão ruim. E aí existiam outras coisas que eu havia passado e que também estavam na disputa ali da minha nomeação, e eu não achei que o Guarujá seria a minha opção de eu ficar definitivamente. Eu achei que eu migraria para outras coisas, isso não aconteceu. Eu fiquei no Guarujá porque realmente as vantagens da época eram muito maiores que são hoje. Hoje não é ruim, mas na época era melhor. Sim. Mas tudo, esse senso de comunidade ajuda você a se preparar, ajuda às vezes até você a tomar as decisões, porque a decisão minha tomada lá atrás, quem tomou foi ele. Não, isso... E você lembra, falando em senso de comunidade e de companheirismo, também é importante saber fazer as pausas que a gente fazia lá na CASP. Graças ao Dr. Michel, nós tomamos muito café grátis. E é importante, você pega uma tarde inteira para estudar, chega um momento, lembra, a gente dava aquela parada, ia lá, tomava um cafezinho grátis, aí graças ao Dr. Michel, porque a gente não ia pagar café, né? Todo dia não ia. Você tinha os contatos? Não, eu pagava minha OAB, né? Aqui a OAB, lá dentro tinha um café expresso. Por incrível que pareça, o melhor café do centro de São Paulo era lá. Era o da OAB, e era de graça. Mas era de graça só para advogado, e que um advogado levasse, porque advogado às vezes leva um cliente na OAB e tal. E ele levava a trempa toda. Não. Tô com 2 clientes aqui. A gente chegava lá para tomar café em 15, rapaz. Tudo bem que parte era advogado, não era só eu, né? A gente chegava em 15, e ele era. Mas não era só o café, né? Porque época de concurso é época da pindaíba. E aí o que acontece? Eu, durante a faculdade, eu fui estagiário de um sindicato. Eu fui, durante um tempo, estagiário de um sindicato. Depois eu fui ser estagiário do Ministério Público. Nesse sindicato, quem trabalhava no sindicato podia ter a carteirinha do SESC, sócio do SESC. SESC, o clube SESC. E o que acontece? Eu saí do sindicato, mas o pessoal continuou fazendo minha carteirinha. Né? Eu sei que tô falando aqui no ar uma fraude, mas já passou mais de 20 anos. Já prescreveu, já. Já prescreveu, aliás, Não, passou de 20 anos, mas tá perto ali dos 20. Mas isso aí é coisa pequena. E aí acontece, o sindicato continuou fazendo minha carteirinha lá, conheci as pessoas e tal, e o pessoal continuou fazendo minha carteirinha. E eu era sócio do SESC. E aí, na hora aqui no centro, que quem não conhece, tem um SESC que fica do lado do Poupa Tempo. O almoço era muito vantajoso. É um almoço bom, uma comida muito boa, e na época R$4,90. Lembro até hoje, né, Fábio? R$4,90. E aí eu, com a minha carteirinha, levava eles para almoçar comigo no SESC. Então a gente almoçava juntos a R$4,90 e tomava café à tarde, 4 da tarde, a hora do café. Também só com a minha anuidade da OAB. Isso daí é realmente muito importante. E quando não era assim, lembra? O Ari tinha descoberto um restaurante, a Leiteria Regina, ali na Rua Direita, que era depois das 2 da tarde, era baratinho. Então a gente estudava. Quando apertava a fome, já deu, falta 5 para as 2, é o tempo de chegar lá e pegar o valor mais baixo. Isso é antes do SESC, né? Isso era antes do SESC. Isso era antes. Vida de concurseiro é realmente você... Se você não sabe controlar as despesas, você vai aprender. Principalmente se você não tiver outra entrada de capital, ou o pai ou a mãe ajudando, ou a mulher trabalhando. Realmente... E tudo valeu a pena, né, Fábio? Valeu a pena. Porque hoje, não estou aqui menosprezando, hoje eu vivo uma vida que poucos eu sei que no Brasil vivem, não adianta eu ser hipócrita. E o Fábio, por exemplo, recuperou o apartamento dele. O Fábio comprou um apartamento esses dias, né?
do lado do metrô, não ficou ruim a vida dele, recuperou, deu tudo certo. Deu tudo certo. Tem o carro dele, tem o apartamento dele, que aliás aí eu como o Fábio é uma pessoa que não tem filhos, eu tento convencer a todo instante deixar o patrimônio dele pra mim, porque não vai deixar pra ninguém. Então eu sou uma espécie de filho na vida dele. Eu falo isso pra ele sempre. Ele diz que eu sou curatelado dele. Eu sou curador dele, porque ele já tá entrando numa idade que eu tenho que cuidar dele. Eu me proponho a cuidar. Mas ele tem que fazer um testamento deixando tudo pra mim. Porque o que ele tem mais próximo a filho sou eu, que nós nos conhecemos não pra concurso e nunca mais nos largamos. Né? Tá falando que o mundo dos concursos gera esse senso de comunidade, mas também nem tanto, né, Fábio? Não, também nem tanto. Mas é um período. Nós tínhamos um amigo, o Luiz Kuroda, né? Tínhamos, não, temos, né? Tá vivo. Também, que acabou também entrando no Banco do Brasil e na fase... Estudava com a gente ali. Na fase difícil, lembra ali embaixo da Sanfran? Na hora a gente comprava 2 coxinhas... Não era coxinha, era empada. Empada e dividia a Coca-Cola. E nela era uma época que eu tomava refrigerante. Então o que acontece? A parte financeira... É importante. Seria muito bom se todo concurseiro tivesse uma situação de tranquilo, mas não é. A maioria realmente... tem que ralar mesmo. Com nós não foi diferente, né? Com a gente não foi diferente, mas deu tudo certo. É que a gente fala, né? Isso que vocês estão falando é legal, porque vocês estão falando que vocês estudavam na São Francisco. Eu conheci o Anderson na época na CPTM e a gente também estudando, eu vendo ele com a apostila do Ministério Público na época. Aí eu falei, você está estudando para concurso? Eu falei, eu estou estudando para concurso do Ministério Público. Cara, eu acho que eu vou fazer, estou querendo fazer esse concurso aí também. Aí a gente, eu estou estudando aqui na Vergueiro, no Centro Cultural da Vergueiro. Todo dia a gente trabalhava na CPTM, a gente trabalhava até as 3 da tarde, a gente entrava às 6, saía às 3. Aí eu falei, então vamos, quando sair, a gente parava lá e ficava lá também, até eu de lá ia pra faculdade ainda, ele ficava lá até mais tarde, mas normalmente era isso, cara. E é bacana ver que você tá, eu acho que essa questão da gente se cercar, né, o ambiente que você tá faz muita diferença quando você resolve se preparar para concurso, você tá lidando, você tá convivendo com gente que tá fazendo a mesma coisa que você, que tá com os mesmos objetivos que você, né? Porque o que a gente fala, não adianta você tá estudando, você chegar em casa, falar pro seu pai, pra sua mãe que você fica 10 horas, 8 horas fora de casa que estava estudando para concurso, que para eles é meio 8 horas, 6 horas, né? Então é um pouco complicado quem está fora entender esses perrengues aí, essa situação que a gente passa para estudar, né? E principalmente o pessoal que diz, mas de sábado e domingo você não estuda? Durante um certo período você estuda forte de segunda a sexta, não tem nenhum concurso próximo, você está estudando pelos editais anteriores. Uma vez ou outra você deixa um sábado e um domingo. E quando vai chegando mais próximo... Aí é guerra, né? Aí é guerra. Aí eu estudava sábado, estudava domingo e não tinha choro. E uma coisa também que deixa todo concurseiro frustrado, eu nunca conheci um concurseiro que chegasse numa véspera de concurso e dissesse, estou com toda a matéria revista. Consegui rever tudo. Posso até tirar, o concurso era no sábado, posso até parar na quinta, porque vou descansar na sexta, porque... Não tem. O cara, por mais que o cara estude, ele tem que ter a consciência que ele vai chegar na véspera de concurso e ainda ele vai sentir que tem coisa que ele teria que ter revisto e não reviu. Exatamente. Então não dá para dar moleza, não. Eu falo isso nas minhas mentorias, né? Eu falo, não conheço ninguém que estudou todo o edital, review, não conheço. Não tem. Aí você fala assim, não, mas você não conhece ninguém que foi aprovado? Não, os meus amigos todos foram. Eu conheço gente que passou em primeiro lugar em mais de um concurso. Nem ele conseguiu ler tudo e rever. Não dá. O edital do concurso público é igual o boleto de PTU. Não acaba, cara. Não acaba. É verdade. Não tem jeito, não. É verdade. E como eu falei, tem as más surpresas. A que eu considero a pior, eu já citei aqui, foi a matéria de direito previdenciário na Receita Federal, que aquilo veio o edital tem lá 60 dias, tudo bem, mas aquela quantidade enorme de direito previdenciário, ninguém sabia o que é isso, o que é. Tivemos que procurar professor, não tinha professor, até os cursinhos
até os cursinhos especializados, naquele momento não tinha um professor de direito previdenciário, ninguém estava esperando. Tiveram que pegar a pessoa às pressas, fazer várias turmas e acabou para mim não dando por causa disso. Isso só prova que não somos nós que escolhemos o concurso que escolhe a gente. E a maioria das pessoas que eu conheço, há exceções, claro, mas a maioria não passou para aquele cargo que inicialmente foi o motivo dela começar a estudar para concurso público. No meio do caminho foram acontecendo tropeços, circunstâncias, outras, algumas por culpa sua, outra por culpa do destino, que acabaram carregando a pessoa para outros caminhos dentro do concurso ainda, claro, mas para outros caminhos. Exato. E aí, então, a gente percebe o seguinte, você querer um concurso público, falar, quero ser isso, é muito bom para servir de motivo para você começar a estudar para concurso. Agora, os números mostram que é uma minoria que consegue entrar naquela carreira que desde o começo foi o sonho dela. Tem, mas a maioria... De repente, ela tá como cargo público, ela olha para trás, alguns anos depois, ela fala, gente, eu nunca imaginava que eu estaria aqui, eu pensava em outra coisa. Isso é muito comum. É o mais comum do que você conseguir estar onde você queria. E isso que você falou faz sentido. Não é ruim, não, imagina. Não é ruim de jeito nenhum. E isso que você falou faz sentido porque muitas vezes, pelo menos comigo aconteceu muito isso, de começar vários concursos, eu comecei a estudar depois do edital. Nossa, caramba, esse concurso é bom. Vou fazer, ia mal. Mas aí, como eu já estava no ritmo de estudo, aí abria um outro. Esse aqui é legal também. Aí quando eu ia ver, sem querer, acabava acontecendo isso aí. Muitas disciplinas eram parecidas. E assim, eu não estudei para aquele que eu passei, mas eu estudei para o anterior, aquele que eu fui reprovado. O que eu fui reprovado foi o motivador, que quando saiu o edital para aquele que eu acabei sendo aprovado, eu precisei fazer uns ajustes, igual o Fábio falou. Você faz uns ajustes, você complementa um pouco mais ali, só que você ganha muito tempo, porque saiu o edital, você tem mais 2 meses para estudar para aquele concurso, mas você já estudou para um outro 3, já estudou mais 2, 3 meses para outro, então você vai somando isso aí, vai somando, e aí acaba dando certo. E aí entra essa questão, né? Isso eu acabei fazendo sem querer, mas é importante, isso que vocês comentaram aqui, das pessoas terem essa noção do edital também, se tem alguma coisa a ver. Você também tá, vamos lá, você tá estudando aí para a área jurídica, aí abre concurso pro Banco do Brasil. Pô, agora eu vou fazer Banco do Brasil. Aí abre um concurso vamos pegar um outro concurso, abre concurso pro INSS. Agora eu vou fazer o INSS. Aí você vai ficar mudando. A Polícia Rodoviária Federal. Agora eu vou fazer Polícia Rodoviária Federal. Aí você vai ficar rodando e não vai chegar em lugar nenhum. Roda e não chega, não sai do lugar e não chega a lugar nenhum. Isso é verdade. Aí é mais complicado. Você tem que ter uma certa visão. E você tem uma linha. Você tem que saber até onde você pode desviar para chegar num objetivo, mesmo que seja para depois você voltar para aquele objetivo. O que não pode é simplesmente, como eu tinha um amigo que estudava para a Receita Federal e abriu o concurso do Tribunal de Contas. É como eu falei para você, Receita Federal é receita. Tribunal de Contas é despesa. Receita é uma coisa, despesa é outra. E você vai ter que estudar muito mais matéria e não vai dar tempo. Você não vai dar um pulo assim. Normalmente esses concursos... Você está na Receita Federal estudando, vai por ICMS, tudo bem. É o que o Ricardo fazia também, né? Fez. Tudo bem, mas ficar dando esse tipo de pulo é complicado. Geralmente não dá certo. É isso aí. Vamos lá, Michael, tem alguma outra pergunta pra gente fazer pro Fábio aqui? Eu já vi que você sabe os segredos do Fábio. Não, mas imagina, eu faço o filtro antes de perguntar, porque nossa audiência não tá preparada pra eu perguntar tudo que eu sei que ele pode responder aqui. Tô achando que a nossa audiência tá lá, não. O Michael sabe muita coisa do Fábio. Mas assim, tem coisas que eu sei, mas o Fábio paga a mesada todos os meses pra eu ficar em silêncio, né? Então a gente tá combinado aqui, ele tá participando do podcast, eu avisei pra ele que eu não ia comentar nada sobre algumas questões mais delicadas. Vamos falar de concurso mesmo, só preparação. Ô, Fábio, agora entendi essa dele jogando aí de você deixar o apartamento pra ele. Aí agora eu tô começando a entender aqui a jogada, hein?
Exatamente. Mas eu pretendo viver muito tempo ainda. Né? Não, vai. Não, e o Fábio, Amém. o Fábio se tornou uma pessoa, e assim, eu falo com toda a sinceridade e com todo o carinho que eu posso expressar. Não estou aqui falando porque ele tá aqui, não. O Fábio hoje, ele tá entre os 3 meus melhores amigos. Porque nós estendemos a nossa amizade para muito além do mundo dos concursos. O Fábio foi um dos presentes que o concurso público me deu, né? Hoje a gente frequenta até o mesmo esporte, né? Ele é o meu fornecedor balístico aí. Ele fabrica as munições do meu clube de tiro. Cuidado com essa área aí, doutor. Não, mas a gente é tudo cadastrado, tudo regulamentado, né? A gente é oposição. Não vou falar, você não fala, Fábio, para não dar críticas aqui, ó, nos comentários, porque eu sei. Nós não damos muito bem, mas ele apoia uma pessoa pro governo federal, eu apoio diametralmente. O Brasil hoje está dividido nessas duas pessoas, né? Adianta. Ele apoia um, apoia o outro, mas a gente está muito bem, a gente faz as mesmas coisas, importa, né? E aí, então, a gente evita essa discussão. Mas o Fábio foi uma pessoa. E o concurso público é isso, né, Fábio? Esse senso de comunidade, ele é muito bom. E eu noto uma coisa que é muito marcante em mim. Ao longo da vida, o destino, ele coloca pessoas na nossa vida e do mesmo jeito ele tira e coloca outras. A gente começa a namorar com alguém na adolescência e não é essa pessoa que a gente casa na vida adulta. E às vezes a pessoa que a gente casou na vida adulta não é a pessoa que a gente mantém casado, outras. Vai até o fim da vida, né? Exatamente. As amizades são a mesma coisa. A vida coloca e ela tira. Só que existem alguns grupos de amizade que são muito marcantes. Quando você tem algum amigo de infância, por exemplo, e você, por questões da vida, perdeu o contato com ele, você pode encontrar a pessoa 20, 30 anos depois. Você encontrou, a conversa flui, você fica feliz. Não parece que você está 20 anos sem ver aquela pessoa. Tô falando de amigo, né? Não pessoa que você brigou e não fala mais, mas é um amigo. O cara foi seu amigo na infância, foi cada um para um canto. 20 anos depois se encontra. Cara, você conversa de um jeito que parece que não faz 20 anos e viu. Agora, alguém que você, por exemplo, trabalhou numa empresa, ficou 2 anos sem ver, se você encontra já é uma conversa meio xoxa, às vezes, né, de longe cumprimenta. A mesma coisa, porque por exemplo. Foram colegas. Exatamente. A relação foi de ambiente de trabalho, a faculdade também, muitas vezes, você encontra. Tudo bem, seu melhor amigo de faculdade é outra história, mas você encontra um colega de sala, assim, você conversa, mas não é a mesma coisa. Então, essa conexão forte, eu só sinto com um amigo de infância e com os amigos da época do concurso. Os amigos da época do concurso, por mais que acontecesse uma amizade na vida adulta, e nunca na vida adulta outro tipo de amizade foi tão forte quanto a infância, eu percebo que eles estão no mesmo nível. Se eu encontro alguém da época dos concursos, né, com o Fábio eu vejo sempre, mas outros, cara, a vontade de estar aí conversando, entrosando, é a mesma de quando eu encontro alguém que estou comigo no ensino fundamental. Então, cara, o concurso público, ele traz esse senso de, essa situação que é inexplicável. O concurso público, ele muda você de vida, ele te traz estabilidade financeira, ele te dá condições de você ajudar quem você gosta e ele te traz amizades que você só experimentou algo parecido na infância, né? Isso é muito bom. E trazer o Fábio aqui no nosso podcast, pra mim, foi muito bom. Foi muito bom, primeiro, porque ele é uma pessoa que eu sabia que tinha uma história pra contar e também, claro, né? Eu sei aí que ele é um amigo, não falaria não. Foi difícil conciliar, porque o cara tá ocupado, hein? Você vai falar, pô, mas ele não se aposentou recentemente do banco? Exato. Ele não se aposentou... Aposentado é muito ocupado. Ele não aposentou do banco? Eu falei, pô, eu penso, é isso que eu vejo. Antigamente, quando ele trabalhava, era mais fácil falar com ele do que agora aposentado. O cara tá com uma agenda cheio assim, de ocupação agora, né, cheio Fábio? de espaço vazio, digo, de ocupação. porque também se aposentou bem, né? Essa que é a verdade. Daí ele se aposentou bem, ele tem uma vida social bem agitada, né? Eu não tenho a vida social mais que ele tem, não tem jeito. Né? Ô, Fábio, mas só pra uma coisa que é bem que o Michael falou aqui. A gente, enquanto tá nesse ramo dos concursos, a gente acaba abrindo mão de muita coisa. Teve alguma coisa que você abriu mão nesse período que você estava estudando para os concursos? Alguma coisa que você abriu mão que, assim, algo que você gostava muito, que tipo assim, eu tive que sacrificar isso. Esse foi um sacrifício que eu tive que fazer? Não, abrir mão exatamente... Não, mas eu diminuí algumas coisas. Por exemplo, eu gostava muito de ir para o Guarujá, por exemplo. Mesmo depois de ter vendido o apartamento, eu tenho um amigo lá chamado Emílio, o cara faz muita questão que eu vá. E eu ia várias vezes, às vezes eu ia 2, 3 vezes no mês, 2 vezes no mês. Isso aí teve que reduzir, por quê? Por causa de custo. E algumas viagens de carro que eu fazia também reduzi muito, questão de custo. Aliás, você nem tinha carro na época do concurso, né? Ah, não, desculpe,
Nem tinha mais carro. Nem você reduziu, você praticamente aniquilou, né? Eu digo, em termos de fazer viagem pro Guarujá, isso eu diminuí. Agora o resto... Eu frequentava alguns restaurantes de melhor nível e depois, inclusive durante a semana, era aquele que depois das 14 horas era mais barato, né? Ia lá com o Ari Osvaldo, principalmente, colega nosso. Então não teve... E sábados e domingos, sempre a minha vida, sábados e domingos foram livres. E depois, com o concurso, pelo menos um sábado, e conforme a gente ia chegando na reta final, direto. Mas o resto não tive maiores problemas. Existe uma coisa que várias pessoas já me disseram que ocorre, é uma espécie de depressão. Não é meio difícil, não ocorreu comigo, mas não é aquele desespero, mas é aquela situação da pessoa ver que o tempo está passando, a reserva está diminuindo, o concurso não vem, ou se vem ele não obtém resultado. Isso causa em algumas pessoas uma certa depressão, um desânimo. Isso comigo não ocorreu, graças a Deus. Mas não é tão raro de acontecer. É comum, porque as pessoas tomam a decisão no concurso, na maioria das vezes, não tendo uma real noção do que está vindo para ela. E eu acho que tudo vale a pena, mas existe esse problema. Às vezes a pessoa não tem a real noção do que está vindo na vida dela. E o que está vindo na vida dela é um primeiro momento de renúncias e, principalmente, o ser humano, nós brasileiros principalmente, ele não sabe lidar com algo que ele não tem um prazo. Ele termina a faculdade porque ele sabe que depois de 5, 4 anos vai terminar, né? Ele não sabe lidar com algo que não está nas mãos dele. E o concurso público ele tem disso. A pessoa não sabe quando ela vai ser aprovada. Muitas vezes ela se mantém motivada, por quê? Porque ela está estudando pré-edital. E ela fala, o concurso é em tal mês, eu vou prestar o concurso, ela está motivada. Se a aprovação não vem, ela fica totalmente desmotivada porque ela já não tem mais um prazo. As pessoas precisam de prazo muitas vezes para encontrar um significado, e o concurso público ele tira isso de você, porque não tem como você saber quando você vai ser aprovado. E isso desestabiliza emocionalmente. É por isso que eu sempre falo que as pessoas... Eu sei que é difícil isso. Não estou desencorajando alguém a não focar em um concurso público específico. Tem que focar. Mas a pessoa não pode ter o foco exclusivo naquele concurso específico. Ela tem que focar em todos os dias estar estudando. Se for para passar naquele concurso, ela passa. Se não for, passa no outro, passa no próximo, passa no seguinte. A esperança dela tem que ser depositada no empenho diário. Porque se ela deposita a esperança naquele concurso em específico e a aprovação não vem, ela já começa a minar a questão emocional dela rapidamente. E aí desce a ribanceira. Até porque a pessoa não passa no concurso. Estudei para esse concurso, para a Receita Federal, não passei. Não passei. Quando vai ser o próximo? O próximo vai ser daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, ou não está definido. Bom, e aí? Bate o desânimo. Então a pessoa tem que, sem perder o foco, sem perder aquela linha, ir procurando alguns desvios, algumas coisas em que ela possa se encaixar, mesmo que seja para depois voltar ao objetivo. Porque tem concurso, como eu falei, Tribunal de Justiça é uma beleza, a periodicidade é bastante curta, mas tem outros, como a Receita, que demorou mais. Sim. Atualmente demora mais. A Receita Federal teve uma época que todo ano tinha concurso. Eram, se não me engano, 500 vagas para técnico e 250 para auditora, mais ou menos por... Era quase tudo aqueles 750. Tudo. Depois foi se tornando mais espaçado, etc. Então a pessoa tem que dizer, eu estou estudando para isso, mas se não der, eu já tenho essa área para ir, essa área para cá, mas sem fugir muito. Não, bacana. Pegando um gancho nisso que você disse, eu passei por uma experiência, não foi bem eu, mas que isso me retrata muito.
Eu prestei um concurso ano passado, cujo qual foi aprovado no final das contas, mas era um concurso que, na minha opinião, é uma das melhores procuradorias do Brasil, que era procurador da Assembleia Legislativa aqui do estado de São Paulo. Ser procurador é muito bom, viu, gente? Eu faço propaganda da minha carreira, compensa sobre todas as perspectivas, mas existem procuradorias, umas são melhores com a outra, de acordo com as características de cada um. E no meu modo de ver o mundo, procurador da Assembleia Legislativa do estado de São Paulo, aliás, procurador do Legislativo como um todo é melhor do que o do Executivo. E abriu concurso para procurador da Assembleia Legislativa aqui do estado de São Paulo, e o anterior a ele tinha acontecido há 11 anos, ou seja, de um concurso para outro são 11 anos de diferença. E as pessoas sabiam que o seguinte ia acontecer isso. E só iam para a segunda fase os 20 primeiros. Resultado. Existia ali naquele momento um cenário de que ou você passa nesse ou você não passa mais, porque se é de 11 em 11 anos, fica muito difícil a pessoa ficar motivada mais 11 anos pro próximo. E é difícil, porque os 20 primeiros para a segunda fase, perfeito, fui para a segunda fase, quando eu terminei a prova, que aliás todos os 20, fizemos todo mundo na mesma sala, porque é uma sala só vinha 20 na segunda fase, todo mundo basicamente terminou a prova juntos, assim, no último minuto. E aí, rapidamente, quando eu saí da sala, eu vi que tinha uma moça chorando e tal, o pessoal tava acudindo ali, porque nós éramos em poucos, então, mesmo que a gente não se conhecia, apesar que eu conhecia, a gente estava lá na segunda fase, mas a gente, era o meu sonho esse concurso, meu pai é procurador aqui da Assembleia, eu sonhei com isso, entrei na faculdade de Direito sonhando com isso, e eu não senti que não fui bem nessa prova. E eu acho que eu vou desistir, mas olha, mas você chegou entre os 20 primeiros, você passa qualquer outro, não sei, e nunca mais tive um contato no primeiro momento com essa moça. E aí eu já era procurador, já tinha seguido carreira em outros lugares, tudo, passei nesse da Assembleia, mas estava seguindo carreira em outros lugares. Anos depois, eu fui num evento, e eu fui dar uma palestra nesse evento, e ela tava lá, eu percebi que era ela, tudo, aí fui conversar com ela tava advogando, ela falou que desistiu do concurso mesmo, aquela reprovação para ela não foi para ela não aguentou, e ela tava advogando, não tava feliz na advocacia, que tava pensando em largar a advocacia e começar uma outra carreira, a pessoa se estabanou inteira emocionalmente, por quê? Porque ela sonhou com o resultado. Ela sonhou em passar naquele concurso. Se o resultado vem, beleza, você está emocionalmente bem e é aprovado no concurso. Mas se ele não vem, às vezes você não consegue juntar os cacos para continuar se dedicando ao concurso seguinte que você vai prestar, que pode ser aquela carreira ou pode. Tanto é que depois teve um outro concurso da Assembleia, 11 anos depois. Teve um recente agora, que até um colega meu lá que trabalha comigo, que passou no concurso seguinte depois do meu, assim, é mais jovem, passou, né? E passou entre o número de vagas. Ou seja, demorou de 11 a 11 anos. Realmente, a geração que prestou um concurso não vai ser mais uma geração que vai prestar o outro. E se a pessoa foca num concurso desse, ela tá então numa enrascada que é enorme, porque ela focou, apostou e está emocionalmente dependente daquilo, e se aquilo não dá certo, ela não consegue juntar os cacos para prestar um outro concurso. Se ela foca num concurso e o sonho dela é pro Tribunal de Justiça de São Paulo, abre um atrás do outro. Menos mal, você reprovou, vai doer, mas você ainda consegue encontrar um ânimo. Agora, quando você pensa numa coisa só que acaba a cada 11 anos, por isso que o ideal é você focar em todos os dias, estudar do jeito certo, dar o seu máximo. Pode sonhar com aquele concurso, mas o seu sonho mesmo é todo final de dia, terminou meus estudos, hoje eu consegui estudar do jeito certo, hoje rendeu. Amanhã, meu objetivo, estudar. Se você faz isso, você continua animado. E se a reprovação vem, cara, você vai prestar o próximo, um outro, com as matérias equivalentes, porque o Fábio mostrou aqui que não adianta você ficar dando muito salto, muito alto de um concurso para o outro, e a aprovação vai vir. E volta naquilo que nós falamos no meio do podcast, né? Não somos nós que escolhemos o concurso, é o concurso que nos escolhe. E a maioria das pessoas que são aprovadas em concurso público não queriam aquele cargo quando começaram a estudar para concurso público. A decisão delas foi motivada por uma outra carreira, mas o concurso foi levando ela para outros lugares. Né? Teve um convidado nosso aqui que falou isso, o Thiago de Mello, consultor lá da... Você é bom de memória, hein? Você lembra o nome de todo mundo, rapaz. Ele falou uma coisa que marcou, né? Porque são coisas que às vezes você precisa, que você ouve e você carimba, né? Putz, isso aí serve pra mim. Ele falou, o concurso público você tem que querer muito e precisar pouco. Boa. Você tem que querer muito e precisar pouco, porque aí você não vai se frustrar se você não conseguir, mas você quer, então você não vai deixar de se motivar para estudar, porém, se você não conseguir aquele ali, não, tipo assim, você não romanceou aquela situação, e talvez meio que aconteceu com essa colega sua que você falou aí. Como o Kuroda dizia muito isso, o Kuroda dizia assim, o Kuroda um concurseiro amigo nosso também, e dizia assim, o que me atrapalha é que eu tenho que passar, isso me atrapalha. Agora, tem uma coisa que a gente não falou aqui, eu não sei como é que é o pessoal, é a questão da estratégia de prova.
fazer a prova. Eu desenvolvi desde o começo um método muito simples, não sei se é que o pessoal usa. Eu tinha 2 velocidades de fazer a prova, 2. Você pega a prova, primeiro eu não fico olhando a prova como todo mundo para ver o que é mais fácil, não. Eu pego a prova e vou fazendo, mas inicialmente eu vou fazendo muito rápido. Vou fazendo muito, até podendo cometer algum erro. Vou fazendo muito rápido, de modo que sobre pelo menos uns 40% de tempo. Aí, com a prova toda resolvida, com aquele tempo sobrando, eu volto e aí eu vou vendo, não uma por uma, mas só aquelas em que eu pus uma marquinha que pode estar errada a minha resposta. Então, é diferente de pessoas que pegam a prova, eles vão uma questão, essa não sei, fica parado, fica namorando, aí vem para outra, entende? Isso eu acho um erro. Então, o método que eu desenvolvi para mim era o de 2 velocidades. Fazer a prova bastante rápido e depois, com o tempo que sobra, já ir só nas questões que eu tinha feito uma marca de duvidoso. Sim. Isso deu muito resultado para mim. Legal, é bacana isso que você falou aqui. Eu já vi, tem um pessoal que comenta, já ouvi o pessoal até que passou por aqui com a gente comentando essa questão da estratégia de prova, que é bem importante, né? Tem um pessoal que fala um pouco disso que você falou, de você ir fazendo a prova e você ir marcando, olhando as questões, tipo assim, essa questão aqui é fácil, resolvo. Essa aqui, não sei, médio. Essa aqui é difícil, vou ter que calcular, vai demorar, coloco difícil. Aí depois ele volta, opa, peraí, agora eu vou resolver nas médias. Tá. Aí depois... É exatamente assim. Mas então é necessário que a primeira corrida da prova seja bem rápido. Porque a prova não adianta, ela tem uma certa porcentagem de questões fáceis, médias e difíceis. Inclusive, eu tive um professor da central de concurso. Ele era professor era estatística. E a gente estava dando uma aula, ele pegou uma prova, colocou uma questão. E aí, quem resolveu? Vamos resolver essa questão? Aí vamos resolver. Aí ele falou assim, não, esse tipo de questão não é para resolver. Como não? Não, você vai perder tempo. Você sabe quanto tempo leva para fazer essa questão? Não, resolve o resto. E depois você vê aí mais ou menos o que é e coloca ali. Ou seja, o próprio professor está dizendo para você que não aquela questão é para matar tempo, é para fazer você perder tempo. Questão de cálculo não é para você ficar fazendo tudo, porque tem questão que não dá. Então, vai fazendo essa, depois aqui. Aí você vê a parte de estatística, né? Vamos supor, são 10 questões. Geralmente tem 2A, 2B, 2C, 2D. Você vê mais ou menos como é que você já colocou as outras e você coloca essas duvidosas na que falta para completar. Professor de estatística dizendo isso aí para a gente. É uma boa estratégia. Entende? Porque não é principalmente quando tem cálculo envolvido, não é toda a questão que você vai resolver, não. Eu cansei de fazer prova que tinha raciocínio lógico matemático, aí eu ficava lá, 10 questões, aí eu acertei. Aí quando eu ia olhar, tinha gastado 40 minutos pra fazer 10 questões. Aí eu olhava, caramba, peraí, ainda tem um monte de aí, e eu lá desesperado pra fazer o resto. Isso é estratégia de prova, não tem jeito. Você vai aprendendo a fazer prova com o tempo. E eu também me lembro, na primeira prova que eu fiz da Receita Federal, para técnico, né, da Receita Federal, aquela que eu ainda estava na central de concurso, eu fui fazer só... Tinha a parte de inglês também, né? E você tem que fazer sempre 50% de cada... O que aconteceu? Você tem um texto e tem as alternativas. No texto, e em cada alternativa, tinha pelo menos uma palavra ou duas que eu não sabia o que significava e aí não dava para fechar o raciocínio. Eu olhava, o que significa isso? O que significava isso? Tinha lá o verbo should serve, que significa merecer. Eu falei, isso aqui é para não servir, será? Entende? Quando acontece isso, é triste. Então aí é que você não... Aí a sua tendência é ficar perdendo mais tempo naquilo. O que será que é isso? O que será que é isso? O que será... Não, você tem que deixar ir passando e volta no final.
quando tiver faltando, o que tiver sobrando de tempo para fazer essa questão. Ocorre uma certa tendência para os iniciantes de ficar brigando com questão. Se você briga com questão, o tempo vai... Enquanto você briga, o tempo vai embora. Isso Essa é que é a verdade. É isso aí. E aí, Michael, mais alguma consideração? Não, sem considerações. Me despedir aqui do Fábio. Eu tenho certeza que nossa audiência vai ficar com gostinho de quero mais. Bacana. E é nessa hora que a gente tem que ir embora, né? Tudo na vida. Quando a pessoa tá empolgada com a nossa presença, é um momento que a gente tem que sair para ela querer nos ver novamente. E aí, no momento oportuno, a gente renova o convite pro Fábio. O Fábio volta aqui. É isso aí, Fábio. Será um cara. prazer. Obrigadão mesmo ter você com a gente aqui. Será um Foi prazer. muito bom. Obrigado, Fábio. Até agradecendo você que ficou com a gente aí até agora. O Fábio deu umas dicas importantes aqui. Aproveita e compartilha esse vídeo aí com a galera. A gente está encerrando por aqui esse episódio. Agradeço aqui o Michael que está aqui na mesa com a gente. Mandar um abraço pro Anderson, né? O Anderson tá em casa aí. O Anderson tá de folga. Hoje tá nos afazeres domésticos. A mulher dele falou que hoje que ele tinha que cuidar da casa e das crianças. Aí ele não pôde vir. Mas é isso aí, galera. Obrigadão. Então, você que ficou com a gente aqui até agora. A gente encerra por aqui esse episódio. Vou pedir para você que curte, tá no mundo dos concursos aí. Aproveita, se inscreve aqui no canal. Você que chegou agora aqui no canal, ativa o sininho para receber notificação. Se você gosta de ouvir o podcast em áudio, a gente tá no Spotify, Deezer, vai lá, aproveita, qualifica a gente lá também, deixa lá seu comentário, vê o que você achou desse episódio aqui. E nós estamos juntos e até o nosso próximo episódio. Valeu, pessoal!